Fala galera do canal Nordeste Alternativo, este é um espaço para cultura e arte da melhor região do Brasil. E hoje nosso entrevistado é Ilson Barros, vocalista, letrista e também aquele rapaz que carrega aquele violão todo esquisito da Zeferina Bomba. Ilson, prazer ter você aqui. Eu queria começar perguntando como é que a música entrou na sua vida, em que momento você pensou assim, eu quero viver de música? Eliseu, é um prazer estar aqui, velho. Deixa eu te dizer, eu não faço a menor ideia, eu não tenho a primeira lembrança, sabe? Mas assim, eu cresci numa casa onde se ouvia muita música. E eu acho que esse desejo de tocar, ele vem de assistir gente tocando. Na verdade, eu posso te dizer assim, tem dois momentos muito importantes assim. A minha infância era Elton John, era Beatles, Bee Gees, era aquelas coisas. Meu pai ouvia Luiz Gonzaga, Jackson, minha mãe ouvia Frank Sinatra. Então daí tu tira a doidice que era de som. Eu no fim, quando eu passei do primário para o ginásio, o ginásio é bom as pessoas se locarem, né? Eu não sei qual é a É classificação agora. fundamental hoje, é Fundamental Fundamental, 2. pronto. É tipo isso. Quando eu passei para o Fundamental 2, eu. é, era o período do Rock in Rio, era aquele período de bandas, então, assim, todo mundo ouvia metal. Ou metal que se dizia metal, né? A banda mais próxima disso era o Iron Maiden, que só durou um verão na minha cabeça, né? Porque passou rápido. Eu lembro de, assim, começar a consumir música. E o instrumento? Aí o instrumento só vem quando eu venho morar aqui em João Pessoa, cara, que é justamente quando eu venho para cá em 89, eu venho para morar no bairro do Cristo, e lá tem uma banda que era Desunidos. Jobson morava na frente do Zé Lins, do colégio, era o baixista da banda, e aí eu fiz amizade com ele na época, e era engraçado. Fiz amizade não, né? Na verdade era uma turma, né, que morava ali naquela área. Aí, vai ter show da Desunidos, aí vamos lá assistir. Quando eu vi a primeira vez, velho, eu voltei para casa cantarolando das músicas. No outro dia, Jobson me deu uma fita que de um lado era Desunido, do outro lado era Vírus 27. E aí eu disse, velho, eu quero fazer parte disso. Pronto, ali foi o start E como mesmo. foi a primeira banda? A minha primeira banda, pô, foi com o Túlio, um amigo meu de rua. A gente morava na mesma rua, na Arnaldo Costa, lá no Cristo. E meu primo, que muitos anos depois me deu um captador para eu começar a Zeferina, naquele tempo, o irmão dele mais velho, Neném, tocava bateria e ele tinha uma banda que era Apolo 4, lá em Recife, do tempo de Zé Ramalho, Lula Corte, desse tempo aí. E Marquinhos disse: "Ilson, tem um baixo aqui em casa, um contrabaixo." Na verdade, ele fez: "Tem um contrabaixo aqui em casa, tá entendendo? Que eu acho que ninguém vai sentir falta se tu levar." Aí eu disse: "Eu vou aí buscar." Aí eu fui em Recife, peguei o baixo só tinha duas cordas, era um Janine. Ele só tinha duas cordas. Já dava pra montar um Morfine já. Grande exemplo. Eu voltei com baixo e fui bater na casa de Túlio. Túlio, eu tenho um instrumento. Ele olhou e falou: "Pô, mas só tem duas cordas, velho." Aí eu disse: "Então, e a gente precisa de mais, Túlio?" Aí, pra ligar, a gente ligou no meu som, velho. Eu tinha um Panasonic 3 em 1, que ele tinha uma entrada que era P10, assim, né? A gente ligou, quando ligou, velho. Aí eu disse: "Pronto, vai queimar o som, doido." Aí a gente começou a tirar som. Aí ele disse: "Meu irmão, ó, tá massa, viu?" Aí Túlio, na engenharia dele, né? Porque Túlio estava na academia de comércio. E aí Túlio virou pra mim e fez: "Rapaz, eu vou roubar da fanfarra lá umas coisas." Aí eu disse: "Túlio, tu não vai fazer isso, velho." Ele fez: "Eu vou." Aí ele trouxe primeiro um tarol, depois ele trouxe um surdo. E depois ele trouxe um pá de prato. Bateria, Velho, rapaz. eu não sei se até hoje alguém deu falta disso lá, tu tá entendendo? Mas ele fez isso. E aí o prato era enfiado num ferro, doido, que a gente tinha conseguido soldar uma base, assim, a gente fez uma base, aí era um ferro, o ferro enfiava os pratos, aí a gente tinha uma trava embaixo e os pratos ficavam juntos, né? Aí tu imagina um chimbal, que era só batida mesmo. Aí o irmão dele, o Gago, Alexandre,
Passou pra gente, né? Eu com baixo de 2 cordas, ligado num som saturado, parecia um White Stripes terrível, tu tá entendendo? Tipo, muito ruim. Mas era punk, né? E Túlio tocando no som de caixa. Tum, tá, tá, tu, tu, tá, tu, tu, tá, tá, tu, tu, tá, tá, tu. E ele tinha desenvoltura. Ele era, realmente, ele era muito bom pra Aquilo que tinha. aquilo ali que ele tava fazendo, tu tá entendendo? A estante da caixa era uma caqueira, era um apoio de jarro, que Sim. ele botou a caixa em cima, e o surdo ficava em cima de um banquinho que era todo furado, assim, banquinho que era, que aí dava uma abafada que ficava bom. E aí era, e o chimbal era o ataque, a gente não sabia usar o chimbal. Então, ficou por isso por muito tempo. Só que, quando Alexandre, o Gago, o irmão dele, né, mais velho que ele, passa assim, aí olha e fala, meu irmão, isso é uma desgraça sonora. Aí a gente olhou e falou, pô, esse é o nome da banda, velho. Grande nome de banda. E aí o que é que aconteceu? Os meninos. Tinha muita festinha punk naquele período de 90, 91 ali, pelo Cristo. E aí os caras disseram, é verdade que vocês têm uma banda, né? Aí eu disse, pô, Desgraça Sonora. Aí todo mundo gostava do nome, velho. Todo mundo gostava do nome. Era aceitação, assim, 100% de aceitação. E aí os caras botavam, pô, bora, bota aí. Aí, velho, eu sei que a gente, durante um período muito pequeno assim, a gente deve ter tocado umas 10 vezes. E era um negócio meio absurdo, sabe? Porque eu adorava, porque finalmente eu conseguia ligar numa caixa amplificada, né? Aí era aquelas caixas amplificadas ciclotron, ou quando era bom mesmo, eram umas Palmer, né? Que eram maior. E aí ligava o baixo e a voz, né? E a guitarra sempre era numa outra caixa do lado. Isso era controle de qualidade, viu, naquela época. E aí era isso mesmo. E aí tocava, sei lá, 10 bandas, tu tá entendendo? Às vezes tinha banda que era feita na hora lá, os caras se juntavam e tocavam. Como rock, né? Até hoje em dia, qualquer festivalzinho Eu acho que é desse jeito tem até 10 hoje. bandas. Ô, isso, avançando um pouquinho pro ensino médio, né? Você fez o ensino médio Na escola na técnica, escola foi. técnica. E lá também a música estava sempre presente. Ali foi onde eu aprendi a tocar instrumento. Porque todo mundo sabia tocar alguma coisa. A doideira era essa, né? Que como tinha, de alguma forma, tinha o coral, tinha a fanfarra, e tinha uma sala de música. Essa sala de música tinha uma bateria, tinha um piano e tinha amplificador. Aí a galera levava guitarra, e eu sou contemporâneo de Demian, né? Demian fazia eletrotécnica, eu acho, lá. E Demian já sabia tocar guitarra, já era um guitarrista. Cassiano, que também porque eu não sei como é que tá o nome dele agora, né? Porque ele mudou, né? Ele virou muçulmano, aquela coisa toda, e aí eu não. Mas sempre vou chamar ele de Pezão, de Cassiano Pezão, porque foi como eu conheci quando ele estudava no Colégio Objetivo, né? Aí, aliás, Igor e Fabiano e Cassiano, eles foram para um festival do Colégio Objetivo lá em São Paulo, para o FICO, e concorreram lá no negócio, e aquilo ali era uma coisa assim fantástica, sabe? Pô, meus amigos estão indo para um festival em São Paulo, tu tá entendendo? Era uma coisa de se admirar mesmo ali naquele momento. E tanto o Igor quanto Cassiano, quanto o Demian foram pessoas que se desenvolveram muito rápido na música. E aí, assim, era muito bom porque eles sempre davam dica de alguma coisa, ou sempre afinavam o instrumento. Isso era uma coisa importante naquela época. E como começa o pau de dar em doido? O Pau da Doido, na verdade, ele começa sem nome na escola técnica ainda, né? A gente era muito amigo, mas eu, Laílson, Luciano, Val, Lúcio, esse núcleo todo era da escola técnica, né? E todo mundo mexia com música naquele período. Só que eu acho que a responsabilidade social familiar era uma coisa meio barra pesada. Então, todo mundo prestou vestibular, todo mundo acabou entrando em faculdade. E falar nisso, na época da universidade, a universidade era um grande canalizador, velho. A universidade era um dos lugares onde muita festa acontecia, pô. Caloradas, Muita, né? Praça da muita, Alegria. muita, muita. Velho, o Centro de Vivência, o DCE, os DAs, a Praça da Alegria, a Sala CT também Preta, tinha Sala a Sala Preta. Preta, que era no Decom. Tudo isso assim, era um espaço que rolava muita coisa, mas muita coisa E o mesmo. pau de dar em doido tocou um bocado. Tocou, mas eu tô falando disso ali 93, 94, 95, que era
Tanto é que na universidade acontecia muita coisa que tinha, assim, a galera resolveu sair da universidade um pouquinho para poder cobrar ingresso, porque na universidade não se cobrava ingresso. E aí todo mundo migrou para o Recanto Universitário, que era do outro lado, era o Bar do Elvis. Era Sim. do outro lado do Girador. E ali começou um movimento grande na cidade. Aí eu já tô falando sei lá, Rota 66, Musa Junk, Rottenflies, Cuidado com o Cão. Cuidado com o Cão, aliás, era uma das poucas bandas que empreendia de verdade, assim, sabe? Era das bandas que Do Colorado. enxergava que, Coloral, pô, né? Coloral, pô, Marlon, né? Marlon, nessa época era Ulisses o vocal. Era Bolinha na bateria, Daniel. Daniel também é da minha turma de. Na verdade, quando eu entrei em mecânica, Daniel entrou em eletrônica. E aí a sala da gente era. A minha sala de mecânica era na frente e a dele era a segunda sala do corredor. Aí, uma vez eu fui pegar o apagador, aula de, sei lá, aula de física, química, nem lembro o que era. Tá sem um apagador, isso, vai buscar um apagador. Aí eu passei na porta dele, aí eu disse, ei, tem um apagador aí pra usar aqui? Tá, beleza. Aí me emprestaram o apagador, quando a professora apagou, né, lá o negócio, aí me devolveu pra eu devolver na outra sala, aí Daniel vinha no fim do corredor assim, ele vinha andando, acho que vinha do banheiro. Aí eu, Bolinha, pega aí, puf, deu um chute no apagador. Meu irmão, o coordenador pegou e fez, vem cá os dois. Aí eu sei que quase no final da aula eu volto, né? Aí a professora olhou pra mim e fez: demorou isso tudo pra você devolver o apagador? Aí eu disse: a senhora não sabe da minha sentença. Eu quase fui suspenso. Aí eu disse: misericórdia, nunca mais eu peço pra você ir buscar um apagador, porque senão você não volta mais. Enfim, essas histórias são engraçadas. Mesmo a escola técnica era um lugar muito massa. Meu irmão, eles liberavam aquele pátiozinho embaixo das salas, ali logo na entrada, pra galera, pra gente fazer recreação. Recreação era tudo que a gente quisesse. Então, meu irmão, a Trinca Cunhão tocou lá, tu tá entendendo? Teve vários shows loucos, assim, ali. Ali rolava o Forrotec também. Cara, a escola técnica realmente foi assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu realmente aprendi a tocar o instrumento por causa da escola. E essas amizades todas ali, aquela turma toda ali. É, Aí Bolinha depois foi pro Projeto 50, depois o Cuidado com o Cão, o Ulisses saiu, e as bandas foram se adaptando, né? Teve o Rock na Aldeia, que foi um festival que rolou lá na Fortaleza de Santa Catarina, velho. Teve até um CD, né? Eu tenho um Teve, CD. teve Tata Almeida. Ele era baterista. E ele era um desses caras que também tentava ser visionário. É porque é muito difícil você conseguir, assim, empreender com arte, mas ao mesmo tempo você conseguir fazer com que ela vença a resistência da cidade e que ela ultrapasse a fronteira. Tatá se juntou com Paulinho de Tarso, se juntou com Pedro Osmar, Jaguaribe de Carne, eles foram pro Festival de Montreux. E tocaram lá, tocaram. Isso foi um acontecimento, assim, dentro da cidade, na época. E pensando, como eu te falei, pô, Igor e Cassiano saíram para ir tocar num festival em 91, eu acho, 90, 91, em São Paulo. Aquilo era um acontecimento pra gente, tu tá entendendo? Dentro da realidade, assim, a gente vivia muito numa bolha muito pequena. Aí imaginar que a cidade tinha 600 mil habitantes naquele período, sei lá, 500 mil habitantes, 600 mil habitantes uma pessoa tinha no começo da década, e 90% da cidade não tinha ideia do que acontecia, sabe? Isso me incomodava muito. Acho que talvez quando o Pau da Doido é montado no final dos anos 90, né? É porque antes teve. Porra, aconteceu tanta coisa, doido. Relembrar isso de maneira cronológica talvez seja mais saudável para Mas o para Paulo minha Itália, quando você memória. falou aí dos festivais, né, que você viu amigos seus tocando, e foi uma galera tocar também no Festival de Montreux, o Paulo Itália Doido também acabou O Pau sendo. da Doido, ele surge, na verdade, quando meu pai morre. Meu pai morre em 97 e eu não sabia que ele escrevia cordel. Não sabia.
E era engraçado porque na época da escola técnica eu adorava fazer embolada. E eu não tinha a menor ideia de que isso era importante. Por quê? Porque o punk rock era uma coisa muito, muito viva na minha cabeça, então minha vontade era montar uma banda punk. Era esse o sentido mesmo. Uma banda simples, um trio. Isso nunca aconteceu, porque Fabiano gostava muito de rock inglês, gostava muito de Smiths, gostava muito daquela guitarra de Johnny Marr, né? Aquela bem construída. E ele vinha de outras amizades, né? Que era uma ligação já com o Fábio, que era do Flávio Cavalcante, tu tá entendendo? Então, essa galera tinha uma leitura de música que era música para dançar. Essa galera gostava de música para dançar mesmo, então era meio greia, sabe? O Flávio Cavalcante surgiu justamente dessa história do ponto entre o autoral e o cover. Tanto é que eles faziam releitura de um monte de banda, principalmente de coisas dos anos 80, e tinham as músicas deles, Tinha umas né? poesias também, né? Que eles botavam a música em cima Era das muito, poesias. era muito legal. E Fábio tinha essa. Fábio é genial. Fábio é um desses caras que realmente tinha que estar na música porque é a vida dele. Ele nasceu para isso mesmo. Essas coisas todas. Pô, na Festa das Neves, em 91, eu acho que eu via Sombras Dolentes, os Sombras Dolentes e não lembro qual foi a outra banda, velho. Mas era normal ter banda alternativa tocando em algumas coisas da cidade, Os sabe? espaços, né? Para essas Era. bandas. O Bar da Pólvora, que na verdade não era Bar da Pólvora, né, era Casa da Pólvora, né? Teve muito show lá. Bar dos Artistas também tinha, do lado do Tinha, Santa mas Rosa. ali era menos barulho. Menos barulho. E lá no Centro Histórico, Não, não existia não, não, nada. não. Na verdade, o centro histórico ele vem quando a prefeitura revitaliza. Aí tem aquela campanha de restaurar os prédios históricos, aquela coisa toda. E aí o Paraíba Café abre lá. Quando o Paraíba Café abre lá, aí eu não lembro se A Oficina do Capim. a Oficina do Capim é desse período também. A Oficina do Capim abraça tudo. Na verdade, quando Cacá Santa Cruz abre a Oficina do Capim, velho, ele realmente ele conseguiu fazer com que toda a cena convergisse lá. É, 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 primeiro, ele era músico, artista plástico, aquela coisa toda. Então, ele tinha a sensibilidade de entender todo tipo de arte. Então, o que era niilista, ele entendia, compreendia. Então, era muito fácil você ter uma manifestação, assim, você ter uma construção artística, entregar para Kaká e Kaká dizer, velho, tá abraçado aqui. Ele realmente ele recebeu a cena toda lá e todo mundo tocou lá. E o Pode Dar em Doido, vamos dar uma continuidade para. O Pau da Endoido, ele surge, assim, na minha cabeça, o nome Pau da Endoido, ele surge ainda na escola técnica, mas não como banda, assim. Surge como, cara, eu preciso montar uma banda com o nome Pau da Endoido. Isso era. E é engraçado porque eu passo por algumas, assim, algumas bandas, toco com algumas pessoas, mas nunca surgiu esse nome, porque eu digo, não, esse é meu projeto de vida. Eu tinha essa ideia de que o Pau da Endoido era o projeto de vida. E aí o que é que acontece? Em 97, quando meu pai falece, né, eu estou me formando na universidade e aí já não tinha mais responsabilidade social nenhuma familiar, né? Já estava formado, com o diploma na mão, então eu podia me dedicar a qualquer coisa que eu quisesse. E aí eu resolvo que, pô, vou empreender nessa banda definitivamente. E é uma loucura, porque assim, eu tento de todo jeito chamar a galera. E baterista é um negócio que é impossível, tu tá entendendo? É um negócio que você olha para um lado, olha para o outro e faz, não, velho, baterista é impossível. E nesse período foi louco porque tinha o das bandas da Paraíba, tinha Escurinho, que eram, assim, os dois grandes artistas promissores daqui, que estavam saindo para tocar em Recife. Eu não lembro se eles conseguiram tocar no Abril Pro Rock, mas eles, assim, eles estavam muito à frente. Tanto é que os dois tinham disco. Tinha o Labacé, né, de Escurinho, e tinha o das bandas da Paraíba. E uma pegada mais regionalista, né? E eu vinha com essa história de voltar meu interesse para embolada, pro violeiro, eu tava com isso na cabeça.
E aí eu olhei para um lado e para outro e fiz, Val, velho, tu se garante em tocar caixa porque eu tinha visto o Violent Femmes, que o Sim, cara toca e é rockabilly, né? Aquele, é. assim, Stray Cats, essas coisas, os caras tocam em pé e na cadência. Eu disse, pô, Val, tu não se garante não de fazer um negócio desse? Aí, Val, oxi, aí pegou aí, aí eu disse, pô, agora a gente precisa do bumbo, né? Aí eu olhei para Luciano, na verdade, eu chamei Lailson antes, né? E eu, lá e o Sival, a gente começou a construir um negócio meio que na percussão, com violão. E aí, na hora, a gente disse, pô, vamos tentar fazer um negócio que seja percussivo, agressivo, uma mistura, sei lá, do Red Hot, do Blood Sugar Sex Magic, com Rage Against the Machine, com não sei o que lá e tal. E aí a gente tenta botar o vocal de embolada, né? E aí a gente foi se achando, foi se achando. Aí Luciano chega, porque é amigo de Laís, muito amigo meu também, a gente já se junta. Então, o, o, o núcleo se forma ali com os quatro. Só que a primeira apresentação do Pau da Doido, que foi num desfile das EAs, lá no Paraíba Café. Isso foi em novembro de 99. Foi um negócio assim. Romero viu a gente tirando som, a gente ensaiando. Aí Romero disse: pô, isso é legal, velho. Eu tô programando um desfile, vocês não querem fazer a ambientação, não, do desfile, tocando esse som que vocês fazem? Porque era muito doido, a gente mexia com berimbau, mexia com... Era experimental. Aí eu disse, na hora, aí, como é o nome da banda? Pau da Doido. Aí ele disse, pô... Aí engraçado que no flyzinho ele bota PDD. Foi a primeira vez que apareceu isso. E aí a gente chegou lá e começou a tocar. Só que nesse dia, ninguém tava. Aí o que foi que aconteceu? Tocou Val na caixa, tocou, acho que Lupinha na guitarra, eu toquei no baixo e eu não lembro quem fez a outra percussão, velho. Não lembro mesmo quem fez a outra percussão. Ricardo, um boy Primeiro show, você foi. já com desfalques. Ricardo, a família dele era dona da RCM, que era uma oficina ali na Tancredo Neves. E a gente chegou a ensaiar lá, várias vezes. E aí Ricardo tocou com a gente. Cara, foi muito engraçado esse dia. Porque Ricardo olhava e fazia, o que a gente vai tocar agora? Aí, e a gente tocando. Aí, agora, vamos fazer um... Coisa assim. Improviso do improviso. Foi só improviso, velho. E aí a gente tocou, e aí a galera adorou, velho. Foi um negócio, assim... Pô, que massa a banda, não sei o que lá e tal. Pô, vocês são jovens, nunca tinha visto vocês. Não sei o que lá, tudo calado, assim, tipo, uhum. Aí Bob Zácara e Marconi, que eram os donos do Paraíba Café, Bob chegou pra gente e fez: eu tenho um show marcado para fevereiro. Eu queria que vocês tocassem nesse show também. Eu disse, sério? Eu disse, sério. 6 de fevereiro. Tá bom. Eu acho que era 6 de fevereiro. E aí eu volto para casa com essa data na cabeça. Eu olhei para um lado, olhei para outro e fiz, velho, não dá para tocar desse jeito, né? Aí juntei os caras de novo. Eu disse, ó, vamos tocar, vamos fazer o negócio andar, né? Vamos. E aí, o que é que acontece, velho? Lupinha queria surfar em BF, Ricardo foi saltar de paraquedas não sei aonde, ficou só eu e Val. Aí eu disse, Val, vamos atrás de Laílson. Aí eu encontrei com o Laílson no Santa Rosa, por acaso, no Teatro Santa Rosa. Lidiane, a esposa dele, fazia parte de um grupo de teatro, e aí ele estava lá no Santa Rosa. E eu tinha ido atrás de Fabiano. Aí quando eu encontrei lá, eu disse, velho, não vamos se perder mais não sei o que lá e tal. E aí, porque naquele tempo, velho, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada. A gente encontrava com as pessoas ou ligando ou indo na casa da E pessoa. até para ter uma linha telefônica dentro de casa era Não, era difícil. nova. Então, aí a gente se reencontra, aí eu disse, Laís, a gente tem um show, esse dia em fevereiro. Aí ele fez, que massa! E aí o repertório? Eu disse, velho, a gente vai ter que começar a fazer. Eu já tinha cordel, já tinha umas músicas mais ou menos prontas, assim, e aí a gente sentou, e eu e ele, a gente começou a fazer tudo, fazer tudo. E aí Val chega, entra Luciano, e aí a gente faz o núcleo, e em janeiro a gente vai ensaiando, né? E aí a gente olha para outra e fala, velho, a gente precisa de percussão de efeito, né? Ganzá, gogô, sabe? Pandeiro, essas coisas.
E aí a gente encontra Messinho. Messinho vem por Val. E aí entra. E o legal é que Messinho adorava cantar também. Aí Messinho cantava junto comigo. Várias paradas. E aí Val começou a cantar junto comigo, Luciano começou a cantar junto comigo e a gente começou a fazer coro. E aí a gente ouviu o Cordel do Fogo Encantado, que era muito coro. Aí eu disse, pô, é massa, velho. Eu acho que a gente tem que ir por esse caminho. Só que quando chegou fevereiro e a gente viu o cartaz do show, era Lenine. Eita, pô. Aí disse, meu irmão, a gente vai tocar com Lenine, doido. Vai dar gente que só, vai ser uma doideira. Se a gente não fizer um show que preste, vai ser. Aí todo mundo aperreado, né? Eu disse, não vamos se aperrear, não, velho. A gente passou uma semana ensaiando direto. E aí, quando a gente terminou de ensaiar, a gente olhou pra cara do outro e disse, meu irmão, a gente tem 7 músicas. Já dá meia hora de show. Então tá bom. Tá massa. Vamos fazer isso aqui. Aí, quando a gente chegou pra tocar, Ricardo apareceu. Já apareceu com a zabumba na mão. Disse, aí, vim tocar. Aí eu disse, peraí, doido, não é pelada, não. Aí o bicho ficou assim mesmo. Pô, velho, que é isso? Eu disse, não, velho, entra aí, vai tocar com a gente. Agora, Luciana que tá fazendo as cadências. Vai acompanhando ele, vice? Aí, na hora, foi engraçado que a gente passou o som de tarde. Lenine passou o som, a gente passou. Lenine tocou lá na parte de trás do Portal das Cores e a gente tocou naquele palquinho que tinha na frente, né? Aí, nesse dia também estreou As Paredes. Só que As Paredes tava com um show maravilhoso. O show todo fechado. Os caras são muito organizados, a gente era muito bagunçado. Aí, quando a gente começou a fazer a parada, começou a tocar, a gente tocou depois de Lenine. Então, a galera tava saindo do show de Lenine e vindo, passando pelo da gente. Assim, ficou uma galera, tu tá entendendo? Mas assim, pra gente, 10 pessoas que tivesse ali, já ia ser massa. Ficou muita gente mesmo. Pedro Sá, que tocou guitarra com o Lenine nesse dia, ficou assistindo o show e disse, meu irmão, que massa, velho, que doideira isso aí, não sei o que lá e tal. Pô, não sabia que tem uma banda tão libertária assim, tocando. A gente era meio doido mesmo, né? E aí, a parada toda foi que no meio do show deu um pau na guitarra, e aí lá o senhor fez, quebrou aqui, não sei o que lá, eu disse, vai consertando aí. Eu peguei, aí como a área é pequena, né? Eu peguei, Val, bora, pega o pandeiro, a gente desceu com 2 pandeiros. Eu comecei a cantar embalada, velho, no meio da galera. A galera achou que isso fazia parte do show, doido. Intervenção. Foi, achou que fazia parte do show. E aí isso virou meio que uma assinatura, uma máxima. Todo show do Pau Dão Doido, a galera desce pra cantar com a galera, ou a galera entra cantando pela galera. Então isso aí acabou virando uma característica. A gente furou a bolha. Quando a banda começou mesmo, de verdade, na cidade, assim, eu disse pros caras, eu falei, meu irmão, a gente precisa avisar a todas as pessoas dessa cidade que existe uma banda aqui chamada Pau Dão Doido. Eu quero que pelo menos o cara saiba que o nome existe. Então vamos botar pra tocar. A gente saiu. A gente conseguiu furar essa história de espaço que só tocava banda cover. A gente conseguiu tocar junto. O massa é que sempre tem os caras que acabam agregando. Pô, Zé Filho foi um cara que sempre gostou que a gente tivesse participando, tu tá entendendo? Ele nunca foi contra, ao contrário. Ele sempre dizia, porra, que massa que vocês estão tocando, velho. Meu irmão, e aí a gente conseguiu ir furando, assim, o pessoal do Prima Facie mesmo sempre ajudou muita gente. Eu lembro de algumas bandas, assim, que eram do circuito de cover da cidade e que, assim, não tinham nenhum problema em tocar com o Pau Dão Doido. E como foi essa culminância aí que vocês chegaram a tocar em São Paulo? Foi no. Então, aí o que acontece, o que acontece é que o Flávio Cavalcante vai para o MADA de 2000. E esse MADA de 2000 tinha as gravadoras, tinha jornalista, tinha a turma toda. Aí eu disse lá, isso, velho, se a gente quiser alguma coisa, a gente tem que tocar no MADA. E o MADA era ali embaixo, na Rua Chile, aquele era num circo e tal. A gente tem que tocar no MADA. E a Cabroeira já estava. A Cabroeira também é meio contemporânea do Pau Dão Doido. Cabroeira, Aspareia, Tocaia, quase todo mundo ali apareceu nesse mesmo período. E a gente era meio que assim, dentro do circuito de autoral, a gente era meio mal visto porque a gente era muito barulhento. Tocava com guitarra. Vocês não são regional, velho, né? E tem aquele negócio, né? E aí, Jomardo veio ver um show em Campina Grande, Nação Zumbi, Cabroeira e Pau Dão Doido.
esse show foi doido porque a Nação Zumbi chegou, viu a estrutura e disse, não, velho, a gente vai tocar primeiro. Porque a passagem de som, a mesa, aquele negócio todo, muito precário, e os bichos bateram o pé, e aí foi ruim porque o Pau da Doido foi a última banda. E em Campina Grande, velho, ninguém conhecia a gente, né? Um domingo. Só que João Mardo viu. E aí João Mardo disse, eu quero vocês no Mada. Aí foi louco porque eu disse, meu irmão, leva a Cabroeira também, velho. Eu acho que tem. E a Cabroeira tinha um negócio psicodélico, tinha umas coisas. Orlando era um baixista que fazia muito experimentar. Fred também no violão. Assim, Zé Guilherme, velho, monstro, né? Zé Guilherme era Tinha da música. ainda a parada esferográfica também que se fazia, Sim, né? tinha E Arthur é um pesquisador, doido. Arthur é um cara que E Arthur sabe tocar tudo, velho. Arthur toca teclado, toca sanfona, toca tudo. E aí a Cabroeira vai e a gente vai também. Só que a gente nesse período entre o show com a Nação Zumbi, que foi em janeiro, e o Mada, que era em maio, eu acho, a gente fez muita tocada, muita tocada. A gente tocou na parte do Abrir Pro Rock, né? Fez um show clandestino lá, né? Como foi esse show aí clandestino, hein? A gente era aluno de escola técnica, né? Então, nessa época, eu e Lúcio, aí eu já tinha deixado o baixo, né? O baixo tinha ficado com o Lúcio, e eu tava só na voz, só no vocal. E aí eu disse, Lúcio, bora tocar na porta do Abrir Pro Rock, velho. Aí ele disse, qual é o dia melhor? Eu fiz o sábado. O sábado é o dia da doideira. Aí, bora. Aí, como é que a gente vai fazer? Eu digo, a gente vai entrar lá e vai fazer uma ligação clandestina. Aí ele disse, como é que a gente vai fazer? Eu disse, bora lá em Recife. Aí a gente foi na quinta-feira, eu e ele. Camisa de botão, né? Todo parecendo estagiário de eletricista. Aí chegamos lá no centro de convenções, a gente olhou e fez, quem é o encarregado da luz aqui? Aí o cara, fulano! Aí foi lá, chamou o cara. Aí lá vem o cara. Quando o cara chega, aí a linguagem técnica, né? A gente um olhando pra cara do outro. Meu irmão, a gente precisa de um ponto de energia ali, 220 ali do lado de fora, perto daquele portão ali. Quem é que pode ajudar? Eu falei, poxa, vamos lá, o que é que vocês precisam? O cara foi com a gente. Aí chegou lá no portão, aí olhou, meu irmão, Lúcio olha o disjuntor, aí faz, meu velho, que disjuntor é esse, doido? Tem que trocar isso aqui, doido. Tem que trocar agora. Aí o cara, fulano, não sei o que lá. Chama o cara lá e lá vem o cara com o disjuntor. A gente trocou o disjuntor, doido. Botou o disjuntor lá. Pegou. Cara, vocês precisam de quantos metros de fio? Não, a gente precisa pra cá, não sei o que lá e tal. Aí 10 metros, beleza, 10 metros de fio. A gente isolou o fio, botou lá, deixou lá no ponto. Aí deixou no combogó. Velho, quando a gente colocou o fio, aí Lúcio olhou pro cara e fez, isso aqui ninguém pode mexer. É uma intervenção do festival no sábado. Vai acontecer no sábado. Aí o cara, ninguém mexe aí, doido. Pode deixar aí do jeito que tá aí que ninguém vai mexer. Meu irmão, Foi um autoconvite. olha só a doideira. Cara de pau. No sábado a gente vai sair daqui. Na verdade, na sexta-feira a gente fez sabe aquele negócio de treino tático? A gente foi para a universidade, ali pro centro de vivência. Puxou um fio, fez uma ligação clandestina lá também. Puxou um fio e montou os equipamentos, porque a gente pensou, pô, a gente vai tocar num lugar aberto, né? Então a gente precisa ver como é que vai ficar. Aí, guitarra na frente da caixa, né? Baixo na frente da alfaia, vocal aqui do lado, não sei o que lá. E a gente foi fazendo isso. O mapa de palco. Experimento louco. Parecia um cientista mesmo. Tá soando melhor? Tá soando melhor aí? Tá não. Mexe. Ah, agora tá, ó. Tá legal. Porque harmonizou, né? Aí a gente fez um mapa lá. Aí pegou a extensão que a gente tinha. Meu irmão, eu convenci um amigo meu, Ramon. Eu disse, Ramon, tu tem uma caminhonete, né, velho? Velho, vamos pra Recife. A gente bota gasolina. Vai ter uma intervenção lá. Aí eu disse, o que vocês vão fazer? A gente vai tocar no festival. Pô, velho, vocês vão tocar no festival. Não abriu pro rock? Eu levo o equipamento de vocês. Bora. Meu irmão, a gente botou tudo na caminhonete. Caiu um toró, velho. Uma chuva desgraçada. Olinda tava alagada. A sorte é que era uma caminhonete, doido. A caminhonete passou, assim, no negócio. E Lúcio vinha numa
Eu não sei se era uma Paraty ou se era uma Santana Quanto, tá entendendo? Carro É o grande. carro dele, é. Ele vinha numa bicha daquela e vinha atrás assim, enquanto a caminhonete ia abrindo o caminho, né? Ele ia atrás da caminhonete pra não pegar a água, porque a água tava tipo na porta. Aí a gente chegou lá, sobreviveu, chegou, encostou, né? Aí todo mundo fez, e agora, velho? Como é que a gente vai montar esse negócio aí? Aí tem segurança com o cachorro ali do lado de fora. Aí eu só vi Messinho passando assim do lado, olhando, aí chegou no segurança e fez, e aí, man, tudo em ordem? Ó, vai ter uma intervenção aqui agora, viu? Aí o bicho, o bicho com os cachorros fez, e é? Aí afastou assim, aí o Messinho com a maior cara de músico, né? Aí chega a Val, aí faz, e aí, man, tudo já? Vamos montar aqui a parada, viu? A intervenção, o pessoal do festival tá sabendo aí dentro. Aí o cara, pô, que massa, vai ter um negócio aqui fora. Aí o cara afastando os cachorros, afastando a galera, afastando a segurança, tudo afastando, velho, pra gente. Aí o que é que eu pensava na minha cabeça? Eu digo, velho, se deixarem a gente ligar, a gente já tem que ligar tocando. Então, é assim, pit stop da McLaren, né? Aí foi, na hora que a gente ia descer para pegar o negócio, aí um cara da segurança chegou e fez: Não, velho, traz o carro pra cá, bota aqui na frente. Velho, o segurança mandou a gente entrar. Aí Ramon botou a caminhonete, quando botou a caminhonete de ré, aquele negócio todo, meu irmão, parecia pit stop da McLaren mesmo, velho. Assim, baixou o negócio, a gente tirou tudo assim, ó. Já Montou ligando. rapidinho, aí tu ligou. Lúcio disse, meu irmão, eu não acreditei, velho, quando eu vi o fio sem estar mexido. Tá lá, eu puxei assim, botei, eu olhei pro segurança, fiz, tá tudo certo, não sei o que, botou. Pau na máquina. Quando a gente começou, aí eu pensei, eu digo, a gente vai tocar a primeira música, alguém vai avisar lá dentro, aí vai vir alguém de dentro do festival e vai dizer, pô, que merda é essa que tá acontecendo aí fora? Tá entendendo? Manda parar isso, chama a polícia, manda parar isso aí. Tá. Aí imagina, eu digo, a gente toca pelo menos 2 músicas, né? Vai dar certo. Quando a gente tocou a primeira, tocou a segunda, tocou a terceira, velho. Começou a sair gente de dentro do festival, Aí, porque velho. o portão não estava aberto. O portão não estava aberto ainda. E a galera toda do lado de fora era dia do Soulfly, pô. Toda do lado de fora. E aí, aí a galera do festival, olhando assim, foi, que massa, doido, tá rolando aí. Eu botei o setlist no chão e digo, pois agora a gente vai tocar os 40 minutos que eles dão pro palco 2 aqui. Tá instituído o palco alternativo do Abril Pro Rock. Mas foi muito engraçado, velho, nesse dia. E eu não sei se Paulo André viu isso, ele soube disso. Ele já soube disso depois. E a Mas história do Free Jazz também, que vocês começaram a parar. então, mas é porque a gente furava tudo, doido. E o Mada foi justamente isso. O Mada foi a porta, assim, tinha jornalista do Brasil inteiro lá. Tinha TV do Brasil inteiro lá. Tinha o alto-falante, tinha a MTV, tinha todos esses negócios lá. Então, pra gente foi a glória, velho. Foi sem brincadeira, foi muito bom fazer aquilo. E aí a gente vai pro Mada, e no Mada a gente já dá entrevista pra Massari, já conhece Gastão, já conhece Lerena, que era de um ser Nikita, que assina com a Cabroeira, o primeiro disco da Cabroeira sai pela Nikita. E aí conhece um monte de gente, e Bruno Levison, que era o produtor do Free Jazz Project, né? Que era um braço do Free Jazz. Na verdade, um braço para, assim, só para bandas alternativas brasileiras. Então, era tipo um, um farol, né, ligado assim para enxergar o que estava acontecendo nacionalmente. E foi massa, porque a gente tocou na Marina da Glória, velho, sabe, para um público seleto, assim, a gente foi apresentado ao Rio de Janeiro naquele dia. E a gente chegou a voltar outras vezes, a gente tocou na Loud, que era uma festa bacana, bem moderna de lá do Rio, que acontecia no Cine Iris, que era um cinema pornô, e essa história é engraçada. Porque no dia que a gente foi fazer o Cine Iris, né? Aí foi uma das poucas vezes assim que eu tive que fazer trabalho de promoção. Na época do Pau da Doido. Sim. Na Zeferina isso já foi mais comum. Mas é ir num programa de TV da entrevista. E aí o programa era Sem Censura. A Leida Nagler era a apresentadora. E nesse dia foi engraçado porque eu chego lá, né? Aí Aí a menina, a staff lá, né, me recebe, faz, ó, pode sentar aqui nesse sofá, tá tranquilo. Os camarins estão ocupados, mas você não se incomoda de ficar aqui não, né, na sala de espera. Eu fiz, não me incomodo não, e sentei na sala de espera, beleza. Aí daqui a pouco chega uma pessoa com um papel assim, uma circular, né, dizendo, olha, essas são as perguntas que você pode fazer para tal artista que tá ali. Eu disse, tá, beleza. Eu olhei assim, eu falei, pô, vou fazer que pergunta, né? Aí deixa quieto, vou ficar calado na minha, só vou falar quando me pedirem.
Chega Vando, velho. Ixi. Vando. Vando era um dos entrevistados nesse programa. E aí Vando chega, aí olha pra mim assim e fez: E aí, cabeludo? Tu é do rock, né? Aí eu olhei assim: Tu trabalha aqui ou tu veio pra entrevista? Eu fiz: eu sou de uma banda, o nome é Pau da Indoido. Ele disse: Gostei do nome. Aí deixa eu sentar aqui do lado, hoje eu tô no rock. Tu sabia que eu comecei no rock, né? Ele começou a contar história, velho. Começou a contar história. Velho, era aquele negócio, sabe? Você tenta falar, mas ele continua atropelando as coisas. E aí eu ri, assim. E aí chega e chama a gente pra entrar, né? Quando chega a gente pra entrar, aí tem as marcações, né? Onde tá tal pessoa vai ficar, tal pessoa vai ficar. Quando olha assim, ele pega, tira a etiqueta do lado, assim, aí fala, não, eu vou sentar aqui, eu vou sentar do lado de você. Agora, aqui, vamos fazer um negócio do rock aqui. Vamos ficar junto. Aí me abraçou, aí ele achou que eu já conhecia ele de muito tempo, sabe? Aí começa, né? Começa as entrevistas, aquele negócio todo mundo falando. Aí Leda Nagler olha pra mim e faz, e você, né? Vocês são da Paraíba, né? Como é o nome da banda? Pau da Indoido. Eu disse, Pau da Indoido. Aí ele disse, vocês vão tocar no Cine Iris, né? Aí Vando do meu lado faz, tu sabia que lá passa filme pornô? Aí eu disse, dizem, né? Mas, enfim, não sei, a gente vai tocar lá, né? Falam que é um lugar legal, lá de uma festa massa, aquele negócio todo. Aí Vando vira pra mim e faz, tu já comeu calcinha comestível, velho? Aí eu botei a mão no olho e disse, meu irmão, minha mãe tá vendo esse programa, doido. Aí a descompostura foi completa dentro do negócio. Vamos pro comercial, daqui a pouco a gente volta. Foi, velho, ele ainda teve a manha, velho, de no final ele chegar pra mim e fez, mas tu toca, né? Aí eu disse, tu sabe alguma música minha? Aí eu fiz, claro, né, velho? Aí ele olhou pra mim, beleza. Aí na hora que ele tava terminando o programa, né? Aí Leda olha pra ele e faz, e aí, Vando? Aí Vando puxou o violão, aí, vamos lá, você é a luz, canta, cabeludo, vamos comigo. É a estrela e luar. Ainda fez ainda o feat com o Vando. Meu irmão, velho, a minha sorte é que, assim, o VHS lá de casa se perdeu, sabe? Mas minha irmã tinha gravado isso, velho. Oi, assim, como é que entra esse processo aí do Pode Dar em Doido até chegar o Zé Firina? O Pau da Indoida era meu grande projeto de vida. Foi onde eu investi tudo que eu acreditava de poesia, tudo que eu acreditava de... Enfim, era o Pau da Indoida, era meu projeto de vida. Quando a banda acaba em 2002, eu tinha desistido de tocar mesmo. Só que aí é aquele negócio, velho. Parece que quando você tá querendo frear uma coisa, e se ela for inevitável, ela vai vir e vai lhe atropelar. Aí em novembro, era feriado de finados. E aí eu fui lá na oficina do Capim. Aí tava praticamente só eu e Guga lá. E a gente começou a conversar sobre música. Aí Guga disse, pô, velho, vamos tirar um som. Eu fiz, pô, mas eu tô sem instrumento, velho. Aí, beleza. Volto pra casa. Aí quando chego em casa, aí eu falo com meu primo, né? Meu primo disse, pô, aquela banda era tão legal, acabou, não sei o que lá e tal. Meu irmão, toma aí um captador, monta aí, começa a montar tua banda. Ele lembrou da história do baixo, né? Aí ele me entregou um captador. Aí eu tinha um Digioge em casa, um violão velho. Eu disse, sabe de uma coisa, velho? Abri o violão, botei o captador no violão. E aí Eletrônica liguei de novo, né? novamente Falando. no meu Panasonic, tá entendendo? Voltei às origens, né? E aí eu disse, velho, vou desdizer tudo que eu tinha dito, assim, na minha cabeça era a negação a tudo que eu acreditava no Pau da Indoido. E a Zeferina surge justamente disso, né? Surge justamente de negar tudo, de ir contra tudo. E a ideia, na verdade, da Zeferina era muito parecida com a ideia que eu tinha quando eu comecei a tocar. Assim, sabe? De não me importar tanto com as notas. O mais importante era o que eu queria dizer ou não, sabe? Assim, TV, várias músicas, assim, ela não tinha uma estrutura formal ortográfica, sabe? A ideia era essa mesmo. E como foi que se formou a banda com Vites e tal? Ed não foi o primeiro baixista, teve Não, outros, né? foi não, foi não. Então, aí, terça-feira era o dia mais legal vazio da oficina do Capim. E aí, na segunda terça de novembro de 2002, eu vou para lá com o Guga e chamo Cezinha, que tocava comigo no Pau da Indoido,
pra gente tirar um som. A ideia era um berimbau como se fosse um baixo, o meu violão ligado na distorção e Guga na bateria. E aí começa a fazer as coisas. Aí surge Sobre a Cabeça, vão surgindo as primeiras músicas. O que era para ser uma brincadeira, um experimento, a gente começa a olhar, pô, tá um som legal, né? Não sei o que lá e tal. E eu gravava tudo isso em cassete, né? Gravava isso. E aí eu escutando, eu disse, pô, mas dá para trabalhar mesmo. E aí a Zeferina vai saindo justamente disso, né? Vai meio que me curando das coisas que eu achava que não valia mais a pena. E o mais louco dessa história é que a gente chama Delormar para tocar, porque Delormar era um cara que tocava na Matando a Pau, mas era um cara que tinha uma vista, assim, uma visão muito ampla de música. Então ele ia entender aquelas doideiras, sabe? Uns hardcore meio skate, umas coisas desse tipo, né? Umas anti-música, umas coisas meio. E aí ele ia entender. Ele aceita, mas ele não tem tempo para nada, né? E aí ele nunca vai para ensaio, nunca vai para ensaio. Só que aí a gente consegue gravar no começo de fevereiro. A gente tem um ensaio só com o Delormar. A gente vem de novembro até janeiro, tipo, tirando som, eu, Guga e Cezinha. E no dia da gravação, Cezinha não vai. Só vai eu, Guga, e Delormar chega lá já só para gravar mesmo. E a gente grava, e aí vem a história do Mormaço. Aí do Mormaço vem o Mada. Aí do Mada já vem Miranda, já vem um monte de coisa. Na verdade, Miranda entra. Quando a gente foi tocar no Rio, o Pau da Doido, na Marina da Glória. Nesse dia, só tinha gente descolada lá. E Miranda trabalhava na trama. Ele vê o show da gente, e aí quando termina, ele me entrega um cartão dele e faz, ó, velhinho, quando tu tiver um som bom, tu manda pra mim. Porra, velho. Ouvi isso depois de ter feito o show da vida, tá entendendo? Assim, pra mim, a gente tinha feito o melhor show do Pau da Doido. Aí o cara chega e me entrega um negócio desse. Aí eu olho pra ele, tá certo, velho. Porra, eu gosto de tu pra caralho. Assim, tu botou na minha vida um monte de banda massa. Raimundos, aí, velho, né? Mundo Livre S.A. Ele descobriu a cena dos anos 90, né, velho? Ele foi o cara da Nessa época Banguela. que vocês gravaram, era aquela época que colocava os sons no Trama Virtual, pra Não, galera isso aí já é bem consumir? depois, Bem já depois. bem depois. Aí a Zeferina, aí o lance isso era uma viagem que Miranda levou junto para João Marcelo e disse, ó, velho, tem um MySpace aqui funcionando, tá entendendo? Vamos fazer uma plataforma nacional, pô, para que a banda tenha uma página, tenha uma foto, tenha um release, sabe, tem um monte de coisa aqui, as informações para as bandas terem isso. E se a gente conseguir que as bandas recebam isso aí já é João Marcelo. Se as bandas conseguissem ser remuneradas, né, pelos downloads e tal, aí era muito ambicioso e fantástico. Aquilo ali a trama virtual foi um negócio fora de série. Tem que ser lembrado. E vocês eram um dos cabeças ali do Trama Virtual, né? Uma das bandas mais. A gente foi engraçado porque foi durante a gente surge em 2003, né? Consegue ir andando passo a passo. O legal é que Miranda vai para. Quando a gente termina de gravar, a gente gravou 6 de fevereiro também, por coincidência. 6 de fevereiro também a gente gravou a demo da Zeferina. E o louco é que até esse período ainda não tinha nome a banda. Assim, era eu, Guga, Cezinha e Delarmar. A gente tinha uma banda. O nome não existia. No dia seguinte, eu fui para Olga com a demo. E aí disse, Olga, escuta aí. Aí a Olga escutou, gostou. Aí foi engraçado que a Olga disse, tá mal gravado, né? Aí eu disse, tá. Mas foi o que deu pra fazer. Aí eu disse, mas ó, tem esse cartão aqui, ó, que eu recebi de Miranda. Aí ela olhou assim e fez, tu tem um cartão de Miranda? Eu disse, eu tenho. Ele me deu, aí eu disse, aí eu contei a história pra ela, né? Aí ela disse, o que é que tu quer fazer com esse cartão? Eu fiz, não tem um e-mail aqui, eu quero mandar música pra ele. Tu acha que dá pra mandar? Aí ela, dá. Aí beleza. A gente pegou e mandou sobre a cabeça pra Miranda. Velho, a gente mandou tipo no final da manhã, 11h40, 11 alguma coisa. 12h05 ele mandou uma resposta. Por e-mail, mandou uma resposta. Tem mais som desse aí? Aí já foi a Olga que respondeu. Tem. Aí mandou a demo inteira pra ele. Aí ele ligou pra gente. Ele pediu o telefone e ligou pra gente. Velho, quando ele ligou, eu quase não acreditei. Velho. Ele olhou e falei, velhinho, que é isso, doido? Que som é esse? Como é que vocês fizeram isso, velho?
Me conta, me conta, me conta. Aí começou, né? A gente começou uma conversa muito rápida, assim. Mas ele disse, velho, é muito bom, eu quero vocês. Foi desse jeito, tu tá entendendo? Eu quero. E aí ele disse, olha, eu tô indo pro Nordeste em maio. Aí eu disse, pô, em maio? Em maio a gente vai estar tocando. Aí eu disse pra ele, a gente vai estar tocando no Mada. Aí ele fez, eu tô indo pro Mada. Aí eu disse, pronto, então vai dar tudo certo agora. Aí foi, velho. E aí foi a doideira. Só que Delormar não tinha tempo pra tocar. E aí o que é que aconteceu? Delormar sai da banda, né? Assim, porque ele, Matando a Pau era a banda dele, né? Então ele fez a gravação com a gente. Ele toca, inclusive, no Mormaço do Espaço Cultural, no segundo Mormaço, no Mormaço do Espaço Cultural. A Zeferina estreia lá. É a primeira banda do primeiro dia. E aí no Mada a gente também é a primeira banda do primeiro dia, só que já é com Ed, eu, Ed e Guga. Pronto. Aí o Ed e Guga a gente vai, assim... Nesse momento que Miranda ligou pra vocês, a banda já tinha nome ou ainda não tinha nome? O nome foi nessa hora. Que ele perguntou. Como é o nome da banda? Zeferina Bomba. Aí ele, gostei. Foi desse jeito. Foi exatamente desse jeito. Eu não sabia o que dizer, velho. Foi. Aí vocês assim. tocaram no Mada. Se eu tivesse pensado, eu não tinha dito esse nome, não. Acredito. Mas essas coisas de supetão são as melhores que tem. É. Ficam marcadas. E como foi para ir para São Paulo? Porque assim, quando a gente iniciou o projeto do Aumenta Que é Rock, Zeferina tava longe da gente, porque eles estavam em São Paulo. O que nos unia era o A gente Trama saiu virtual, daqui, eram as músicas que estavam lá no Trama. A gente saiu daqui em julho, 14 ou 15 de julho de 2004. A gente sai daqui, vai para São Paulo. Essa história da ida para São Paulo foi o seguinte: Miranda veio para o Hack Beat em 2004. 2003 a Zeferina tocou muito. A Zeferina foi tocando, fazendo as coisas. Circuito, João Pessoa, Foi Natal, Recife, Campina, Maceió. A gente chegou até Fortaleza, inclusive. E aí a gente fez muita coisa por aqui. E foi massa, porque, assim, não era um negócio pretensioso, tu tá entendendo? A gente só queria tocar mesmo. E aí eu encontro com Miranda Na verdade, Ed foi tocar com a Eleonora Falcone, eu acho, no Hack Beat. E aí encontra com Miranda. Aí Miranda fala, pô, Zeferina, secretária dela, como é que tá a banda? Aí ele disse, pô, a banda tá massa, tá tocando. Eu falei, pô, avisa pra Ilse vir aqui, não sei o que lá. Aí eu vou, assim, Olga e Thelma, a gente vai pra Recife, pra lá. Eu lembro da gente ficar bebendo, eu e ele, e conversando sobre as doideiras danadas, e ele falando das bandas que ele gostava e das bandas que ele achava que podia. Pra Miranda, porque Miranda era um cara que tinha um pé na gringa. Ele que de vinil, assim, o cast da Trama era muito antenado. Então eram os caras que sabiam o que estava acontecendo no mundo. E Miranda vivia dizendo isso pra mim. Velho, vocês estão inseridos nesse processo. Vocês fazem parte disso. As bandas estão tudo fazendo isso lá fora. E eu dizendo, na minha cabeça, meu universo fechado de estribo, né? Eu não enxergava isso nunca, velho. Nunca. E aí ele ficou pilhando, dizendo, a gente precisa se organizar. Eu falei, velho, eu não tenho dinheiro nem para vir para cá, a gente botou no cartão de crédito, isso. Aí ele riu. Aí disse, não, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente gravou um material na fábrica em Recife, onde o Flávio Cavalcante tinha gravado. O primeiro disco, né? Isso. A gente gravou lá. Miranda levou esse material para São Paulo, mixou e aí apresentou para uns diretores de gravadora. Ele achava que a gente não devia ir para a Trama. Ele dizia, a Trama não é lugar para vocês, não. A trama. E ele funcionário da Trama. E ele funcionário da Trama. Daí tu tira, pra tu ver como era a cabeça do cara. A trama não é pra vocês, não. Vocês têm que ir pra um. Aí vem a primeira porrada da Zeferina, né? Ele apresenta pra Tom Capone o material. Tom Capone disse, velho, eu quero contratar esses caras. E aí Miranda faz, vamos, eu vou mandar eles virem pra cá de qualquer jeito pra gente já levar pra você. E aí a gente vai pra São Paulo, tipo assim, de Malicu. Eu vendi meu carro, Thelma vendeu o dela, e a gente vai pra São Paulo. Quem foi para São Paulo? Eu, Thelma, Olga e Guga. Nós quatro. Thelma e Olga já faziam uma dupla de produção ali. Na verdade, Thelma tava indo pra... Thelma tinha acabado o casamento dela.
o primeiro casamento dela. Ela tinha acabado. E ela tava, tipo, chutando balde, tu tá entendendo? Ela tava indo pra fazer um curso de moda numa faculdade lá. Ia recomeçar a vida dela. Olga tava indo porque Olga trabalhava com a gente e tinha a história da loja dela, que ela também fazia outras conexões, assim. Olga tinha Olga podia trabalhar em qualquer lugar. Olga era jornalista, ela podia trabalhar em qualquer lugar. E eu e Guga a gente foi pra tocar, né? Sem baixista. Ed não quis ir, né? Já tinha Não, experiência do Flávio, né? Ed tinha passado um perrengue com o Flávio Cavalcante, e na época que ele estava lá em São Paulo, o Pau da Endoide foi para lá, e a gente viu de perto, assim, tava bem difícil para eles, porque na época que a Verge, que foi a gravadora de Rick Bonadil, na verdade, Rick Bonadil era a IR da Verge, né? E aí, quando o Flávio entra e assina, a gravadora quebra o contrato nacional, assim. Eles ficam só com a Verge Internacional e a brasileira fecha. E aí Rick Bonadio faz, não, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguns artistas e vou montar a minha gravadora, que era a gravadora que ele montou, que ele estabeleceu, né? E ele pega o Flávio e leva para essa gravadora. Só que nesse momento, eu acho que ele licenciava algumas coisas assim para Abril Music, eu não sei qual era o esquema dele com a Warner, não sei, enfim, ele tinha algum outro esquema. E ele lança o CPM 22. E o CPM 22, velho, sai atropelando tudo, tu tá entendendo? Assim, os caras já tinham um público lá. E aí o Flávio fica, sabe, não é escanteado. No limbo, né? O Flávio fica justamente do lado disso, porque todo o trabalho estava sendo empurrado no CPM. E Aquele disco do Flávio é uma das coisas mais bem feitas, né? Do cara, pop rock aqui paraibano, o primeiro o disco. primeiro da Fábrica, eu acho ele um clássico, velho. Eu acho, Parece eu uma acho, coletânea, né? Tão eu bom. acho um clássico. Aquele disco é fantástico. Acho, inclusive, que eles deviam ter gravado um segundo lá, sabe? Mais ou menos como. é, 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 a gente também pensou em fazer isso, né? Porque a demo da gente já era um negócio tão estabelecido, né? Já tinha uma galera que conhecia. E aí, quando a gente vai gravar, a única coisa que a trama pede é que a gente regrave as músicas, né? E Miranda tinha dito que a gente deveria regravar as músicas. Essas músicas estavam no Trama Virtual. Tava no trama Aí virtual, você, era demo, a a gente Trama criou para um lançar. selo, né? Chamado Trama Isso. Virtual. E A vocês. trama, a trama tinha vários braços, assim. A trama era a empresa ideal, sabe? Tinha um nicho que trabalhava com eletrônico, tinha um nicho que trabalhava com experimental, com umas coisas que era matraca, que era o de Miranda. Tinha outro nicho lá que era o de Kid Vinil, que trabalhava com coisas para fora. Assim, e tinham de dessa linha mais racionais, dessa linha mais ligada para o rap, tinha outra. Então eles tinham realmente. Eram 120 funcionários, velho. Era um prédio enorme. Um negócio. A trama era um negócio fantástico, assim, Como foi sabe? cair de paraquedas lá pra gravar um disco, assim, com Então, produção de Miranda ainda? não, então, a doideira foi essa, porque quando é, a gente ia gravar com Tom Capone, na verdade, né? A gente ia pra Warner. E aí, Tom Capone faz o seguinte: ele diz, olha, eu tô terminando o Rapa, vou começar o Barão Vermelho, e aí, quando eu estiver perto de finalizar o Barão Vermelho, eu começo o trabalho com vocês. Aí a gente, beleza, vamos só aguardar, né? Só que aí ele termina o Rapa, começa o Barão Vermelho e vai pro Grêmio Los com Angeles, Maria né? Rita. Aí, velho, ele tava de boa, andando de moto. Um louco vem, Voltando um louco vem e com o prêmio na mão, atravessa. né? Um louco vem e atravessa ele no meio, velho. E ele tinha vencido o Grammy, né? Tinha. E aí ele morre lá. E aí quando ele morre lá, entendeu? Morre toda a história. Acabou tudo. A gente volta para Estaca Zero. Aí já não fazia mais sentido estar em São Paulo, já não fazia mais sentido um monte de coisa. Porque a gente tava. Só que esse tempo todo que a gente ficou esperando por ele, nesse caso, né? A gente fez muita correria. Então a gente tocava muito lá. Então a gente já estava conseguindo fazer um barulho. E aí aconteceu de ter uma banda que ia tocar na MTV que não foi tocar. Era
programa lá e... Um agendamento caiu, né? Isso. Aí os caras disseram, não, tem uma banda da Paraíba aqui que tocou massa, tocou no Atari, tocou no Altos, não sei o que lá, eu gostei. Um boy, tipo, sabe, o estagiário? Sim. O estagiário. Chega Deixa que eu resolvo aqui, eu tenho uma banda aqui. Tem uma banda, eu conheço uma banda massa aqui, não sei o que ele trouxe. Aí, velho, o programa era o Banda Antes. Quando a gente chega lá, aí Zé Antônio era guitarrista do Pinaps. Velho, na hora que eu vi, eu disse, meu irmão, você é guitarrista do Pinaps, velho. Aí ele fez, tu me conhece? Eu disse, lógico que a gente me conhece. A gente tem os discos, pô. Aí começou a conversar com ele, tá, aquele negócio todo. Quando ele viu meu instrumento, ele olhou e fez, velho, tu não tira som disso. Não é possível, velho. Por favor, liga isso antes. Eu não posso botar isso no ar se não for um negócio... É sério, vocês não são loucos, não, né? Aí, quando a gente começou a tocar, velho, Zé Antônio olhou e fez, cara, que tá massa. Porra. Bom, aí chegou no estagiário, deu um abraço no bicho. O estagiário ficou, ufa. Era recorrente isso, né? Você chegar com sua viola, botar pra fora e todo mundo ficar... Não, todo mundo fica... A primeira reação era de Que que é isso, doido? Era isso mesmo. E você levou essa viola pra dentro do estúdio? Não foi. Tudo da Zeferina sempre foi gravado desse jeito, né? Mas aí nesse dia da MTV foi pau, né? Porque a gente vai tocar aquele negócio todo e a gente tudo empolgado, né? Porque a gente tava tocando no programa de TV. Quando a gente termina de tocar, aí galera da direção artística, que como eu te falei, uma galera que sabia o que estava acontecendo lá fora, chega aí faz, vocês vão ficar muito tempo por aqui? Não, a gente tá morando aqui. Ótimo. Pronto. Ótimo. Já entrou na agenda da MTV. Meu irmão, de repente a gente virou pauta dos caras. Por quê? Porque estava acontecendo IAS, estava acontecendo White Stripes, estava acontecendo... Assim, para não falar das mais obscuras, né? Porque tinha um monte, né? Flatboy Jacks, assim... Tem um monte de banda muito Mas o que tava garageira. no hype, vocês dialogavam, né? O som dialogava. Não, muito. então, eles disseram, meu irmão, a ponte que a gente tem com a gringa é esses caras. Não tem nem outra banda fazendo isso aqui. Então, é eles. Vem. E a gente começou a fazer programa. Aí a gente não acreditou. Quando a gente viu, começou a surgir convite de outras emissoras, da Play TV, da Cultura, das outras, convidando a gente para ir lá. Pô, da Paraíba, não sei o que lá, os violeiros, os caras vinham com umas ideias muito loucas, sabe, assim. E eu dizia, não, eu gosto de Otacílio Batista, gosto de Oliveira de Panelas, gosto... Mas o fio condutor da gente é Zé Ramalho, é Lula Corte, não sei o que lá. Os caras, o pai Biru... E começava uma áurea em cima do negócio, né? Vocês são fruto da psicodelia nordestina, não sei o que lá e tal. Só que a gente era muito barulhento, mas estava linkado com tudo que estava acontecendo lá fora. E aí a gente vai fazer um programa da TV Cultura, porque a trama... Ela era, além de ser muito antenada, a trama tinha vários programas para várias TVs. Então tinha Som Brasil, que passava na Globo, né? Tinha não sei o que, passava não sei aonde, tal, enfim. Era fácil encaixar os artistas, né? A trama era muito conectada, velho. A trama tinha um stand de vender CD na Daslu. Quer dizer, eles dialogavam com a galera ali de cima e estavam falando com gente do Capão Redondo, tu tá entendendo? Porque tinha gente de skate, tinha, sei lá, parte 1, tinha uma galera lá que era justamente desse outro mundo. E era muito foda essa amplitude da trama. E a gente vai fazer esse programa de TV Cultura, que era justamente 16 bandas que estavam no hype de São Paulo ali, tocando. Então, várias bandas lá. E a gente no meio. Quando a gente chega, aí o pessoal da trama olha pra gente e faz, olha, então, são 3 músicas. Aí eu já tava calejado da MTV, né? Porque na MTV, Léo Madeira chegava pra gente e fazia, é 15 minutos, viu? Fica à vontade aí. Aí tocava 8 músicas, 10 músicas, tu tá entendendo? Era isso, né? Os caras davam tempo e a gente dizia, pô, até massa. Nós só precisamos de 15 minutos. Aí foi daí que surgiu essa brincadeira do 20 minutos. Aí, quando a gente chegou, eu disse, mas quanto tempo a gente tem? Vocês têm 15 minutos. Eu disse, tá, a gente vai tocar 11 músicas. A produtora olhou pra gente, botou a mão na cabeça e fez, misericórdia, como é que vocês vão fazer isso? Aí veio outra pessoa, já mais só tinha gente descolada lá. Aí o cara olhou, aí viu o setlist, aí fez, vocês vão tocar isso tudo? Duvido. Aí eu disse, tá postado. É 15 minutos? Beleza, vamos lá. A gente sai emendando as músicas. Tanto é que quando a gente ia fazer Jornal da MTV, a gente tocava 2, 3 músicas seguidas, assim. Às vezes a gente tocava só 2,
porque ficava mais Sim. bonitinho, sabe, no negócio. Mas aí, a gente tocou as 11 músicas no da trama. Quando a gente terminou de tocar as 11, aí João Marcelo disse, vocês têm mais música? Aí eu disse, pô, já ouvi isso. João Marcelo Bosco, né? Deixa Bosco, né? claro. João Marcelo, vocês têm mais música? Toca aí mais um pouquinho. Aí a gente, sério, eles pediram pra gente tocar mais, bom. Tocamos, fizeram um show inteiro, 40 minutos. Quando terminamos de tocar, aí o João disse, pô, captamos um material massa. E o disco? Cadê o disco? Aí eu disse, não tem disco. Fez, cara, Miranda falou desse disco. Miranda tinha sido demitido naquele mesmo mês. Miranda tinha sido demitido em dezembro. Dezembro a gente estava gravando esse programa. Aí eu não sabia da demissão dele. A Miranda falou demais do disco, velho, falou de vocês, sei que lá e tal. Aí eu disse, não tem disco. Aí ele fez, para a gravação aí, para tudo. Vão tomar um café, liberou a galera. Aí senta aqui do meu lado. Aí a gente começou a conversar. Aí ele fez, como assim não tem disco, velho? Disse, não tem, não tem. A gente só tem a demo e o disco ia sair assim, assado, não sei o que, deu tudo errado. E a gente tá aqui. Ele fez, não tá tudo errado, não. É o seguinte, a gente vai entrar em recesso agora, depois desse programa. Eu vou voltar dia 21 de janeiro para cá. E aí eu quero no dia 27 me encontrar com você. Aqui, pra gente conversar sobre o disco de vocês. Isso era 2005, 2006. A gente já tava pensando em voltar para João Pessoa. Porque tinha dado tudo errado, né? Assim, tudo errado não. Tudo, As janelas foram se fechando, né? a gente tava circulando lá. Tava massa. Morar em São Paulo foi um grande acerto, assim. A gente estava com voo regular para o Brasil inteiro. A gente tinha conseguido fazer o interior de São Paulo, tinha conseguido fazer. O Rio fica a 6 horas de lá, Curitiba fica muito perto, Brasília fica muito perto. A gente já tinha feito todo esse, sabe, nesse período de 2005. Então, assim, para a gente estrategicamente ali era bom. A gente já tinha um nome na cidade, que era muito difícil construir lá em São Paulo, a gente já tinha um nome na cidade. Quando botava no cartaz, a galera já sabia, pô, vai ter show da. E era massa, porque já tinha uma galera que conhecia, o Trama Virtual era responsável por isso. Quando eu disse a João Marcelo que a única página que a gente tinha na internet era o Trama Virtual, ele disse a gente conseguiu realizar o que a gente tinha pensado. Que a gente queria que as bandas acreditassem no que a gente estava fazendo. E a gente era o grande exemplo, pô. Aí ele não quis lançar pela Trama. Esse aqui é a culminância, né? Que a gente tá falando do primeiro disco do. Ele não quis lançar pela Trama, lançou a gente pela Trama Virtual. Ele disse, vocês vão ser o primeiro lançamento da gente da Trama Virtual. Só que, na época, ainda ficou aquele negócio. Vamos lançar Zeferina pela Trama ou pela Trama Virtual? E aí o Cansei de Ser Sexy saiu primeiro. Eu acho que a gente, se não é o segundo, é o terceiro lançamento, porque tem o Rock Rocket também. Então, essas 3 bandas foram lançadas nesse combo de ideia de vender a imagem do Trama Virtual. Foi massa, porque, assim, tu imagina o que é, assim, uma banda saída da Paraíba, sem nenhuma experiência, aí eu vou dizer, sem nenhuma experiência mesmo. A experiência que a gente tinha era de vida, de entrar em estúdio, gravar demo, de saber o som que queria no ouvido, no amplificador. Sem nenhum contato, né? Nenhuma meritocracia, né? Tudo na base do. Nada. E ele deixar a gente no estúdio por 20 dias, gravando, mixando o disco. A arte da capa, ninguém interferiu, ninguém nem chegou a dizer, não, velho, muda isso, não sei o que lá e tal. A gente fez o disco do jeito que a gente achava que era para fazer naquele período. E o mais doido é que a gente ia gravar o disco, a gente acertou em janeiro, no dia 27 a gente acertou o contrato. Eu já cheguei lá, ele já chegou com o contrato para mim. No dia 27 a gente acertou, aí no começo de fevereiro a gente já ia entrar em estúdio para gravar. Só que Max de Castro estava gravando o Orquestra Klaxon, eu acho que era esse disco, eu acho que era esse trampo que ele estava fazendo lá. E aí ele pediu um prolongamento. E aí João disse, olha, se você se importa, cara, eu me importar, velho. Eu disse, não, velho, deixa o cara terminar o trampo dele, a gente entra quando der. E aí eu fui no estúdio, conhecer o estúdio. Ele fez, venha conhecer o estúdio, não sei o que lá e tal, porque até então só conhecia a Trama. A parte administrativa, né? Exatamente. E o estúdio era 2 ruas lá de casa. Aí eu entro no estúdio. Quando eu entro no estúdio, velho,
eu vejo aquela sala uma sala que existe desde o começo dos anos 70. Foi um estúdio, um dos primeiros 16 canais de São Paulo. Assim, tem uma Nive, uma mesa maravilhosa. O Dave Grohl, ele fala justamente que ele foi lá, comprou a Nive do Sound System, né, do Sound City, aliás, e, aqui no Brasil, eu acho que só tem mais duas, enfim, eu acho que não deve ter mais de 3 mesas daquela, da Nive. E tava lá pra vocês. Tava lá pra gente, velho, 60 canais. Eu olhei e fiz, velho, isso é uma nave espacial, não sei o que lá. E eu viajando. Aí ele saiu pra me mostrar as outras coisas e eu vi um gravador de rolo. Um estúdio lá, um grandona, um gravador de rolo. Aí eu disse, caramba, um gravador de rolo. Aí ele olhou pra mim e fez, tu gosta de analógico? Eu fiz, cara, meu sonho é gravar num negócio desse, velho. Aí, 24 canais. Eu disse, pô, dá pra usar? Aí ele olhou pra mim, aí na hora, velho, eu não imaginei o problema que eu tava dando pra ele. Aí ele disse, claro que dá. Claro que dá. João não diz não a um artista, velho. É impressionante como Tom Zé é tratado muito bem lá, Jair Rodrigues era tratado muito bem lá. Enfim, todas essas pessoas eram tratadas com zelo, com cuidado. Com a liberdade, né, de fazer o... E aí, velho, ele chega, chama Serginho, que é tipo, Serginho é o cara que resolve tudo dentro do estúdio. Tudo, absolutamente tudo. Da contabilidade à manutenção dos equipamentos. Chama Serginho e faz, Serginho, quanto tempo tu acha que para essa máquina tá pronta? Aí Serginho disse, pô, essa máquina a gente vai precisar falar com um técnico que é holandês, não sei o que lá, precisa de uma manutenção. As fitas não tem aqui, a gente tem que mandar buscar na Europa. E ele falando assim, tipo, que na minha cabeça era tipo um Everest, tu tá entendendo? Aí na cabeça de João Marcelo era no máximo o Pico do Jabre. Aí João Marcelo olhou e fez, tá, resolva isso aí pros meninos. Isso, eu acho que talvez vocês tenham que esperar um mês, mais ou menos, pelo que eu imaginei aqui, pelo que ele falou. Tem algum problema para vocês? Eu disse, ixi, nenhum. Olhei para ele assim, claro que não. A gente vai gravar nisso aí. Ele fez, vai, claro que vocês vão gravar nisso aqui. Aí ele disse, é até bom, porque faz uns 5 anos que ninguém nem olha para essa máquina. Imagina... Aí, então esse disco foi gravado todo em analógico? Todo analógico, numa fita de 2 polegadas. E a master dele estava num quarto, num rolo de um quarto. O lance todo é que a gente entra no período de mais dificuldade da trama, né? Não é de mais dificuldade, porque a trama é autossuficiente, ela tem, pô, tem Elis Regina, tu tá entrando no cast. Então, assim, nenhuma gravadora com um artista desse tamanho pode ter problema. Mas ele precisou enxugar várias coisas que aconteciam naquele momento ali e aí a gente grava o disco, a trama é inimaginável, né? Assim, mais de 80 cadernos de cultura do Brasil inteiro resenharam o disco. Inclusive na arte do vinil, que agora com 20 anos, né? Se tudo der certo, a gente vai conseguir lançar pela Taioba, que é um selo local, que assim, é um empreendedor que a gente nunca imaginou que viesse a ter aqui em João Pessoa, sabe? Então, se esse sonho se realizar da gente conseguir, nos 20 anos desse disco, lançar ele em vinil, a gente jampeou uns trechos assim de matérias mesmo, coisas. O da Bahia colocou, como é? Para ouvir no inferninho qualquer, tu tá entendendo? Assim, o título da matéria para tocar no inferninho qualquer, não sei o que lá. Aí tem o Jornal do Ceará botou lá curto e grosso, né? Aí, Quando foi? Você fala muito de datas, né? Você se lembra da data do lançamento desse? 2 de setembro de 2006. 2006. A gente tava tocando em Porto Alegre quando o disco chegou. Nessa época vocês estavam longe demais da Paraíba, né? Paraíba era um universo distante. Eu me lembro que foi justamente nesse momento, o programa Aumenta Que é Rock, ele estreou dia 18 de novembro de 2005.
E a gente, quando a gente estreou, Zé Ferina era quase toda semana rolava, tocava, sabe? Só que o contato era muito distante, né? O contato mais próximo que a gente tinha de vocês era com o Ed, né? Que tinha tocado na banda. Caramba, E velho. aí eu me lembro muito bem que vocês estavam bombados mesmo, era MTV o tempo todo, fazia tudo o tempo todo. E quando a gente assumiu o Galpão 14, que a gente fez uma festa oficial de lançamento do Galpão, a gente queria só o top dos tops, né? Das bandas aqui do Brasil. E deu muita sorte que a gente conseguiu escalar, né? Nesse mesmo dia, o Zeferina Bomba, o Rock Rocket e o Mop Top. Cara, que, E que, que show massa. vocês ainda pisaram aqui na Paraíba um pouco antes, eu acho que uns 4 meses, 5 meses antes, com o MTV Banda Antes, Foi. que foi um show lá na base, no Bessa, Foi. que vocês fizeram um showzaço, assim, era um show de 5, 6 bandas, né? Só Era a nata. Vanguard, Daniel Beleza, Os Corações de Fúria, Rock Rocket, Face Clash e... Eco Falsos. Ecos Falsos. Cara, eu esqueci o Ecos Falsos. Foi mal, Gustavo. Foi mal, Davi. E eu me lembro que aquele dia ali foi muito especial para vocês por estarem voltando à Paraíba, mas quando a gente inaugurou o Galpão 14, de fato, que vocês tocaram lá, aquilo ali foi o começo de uma relação que talvez o início da volta de vocês sei lá, estamos voltando para Paraíba. Paraíba agora tem um, porque naquele momento ali era um momento que estava surgindo muitas coisas, né? Tinha um programa de rádio sobre rock, sabe? Cara, a cidade tava numa Festival polvorosa, Mundo, massa. já tinha rolado o primeiro Festival Mundo, tinha algumas casas abrindo, o Gabinete Cultural de Fuba estava ali na esquina, onde foi o Espaço Mundo, né? Tava ali sozinho, a gente chegou. Quando a gente chegou, a Intoca também se reavivou, que tava meio parado, Cara. sabe? E aí ficou a gente conseguiu criar alguma coisa parecida com uma cena mesmo, assim, de ter lugares para tocar. Aí eu queria saber de você se isso de alguma forma incentivou o Zeferina a voltar para cá, ou foi algum outro aspecto. Desde que a gente foi pra lá, a gente queria muito voltar pra tocar. Só que não fazia, assim, não fazia muito sentido a gente tentar vir pra cá de qualquer jeito, porque, assim, o trabalho lá era muito grande, de formiguinha mesmo, sabe? Tocar onde tivesse uma tomada, tocar onde alguém quisesse ouvir. Então, foi assim que a A gente sua saiu. forma de fazer, que sempre foi assim, né? Você já falou aqui. Foi. A gente tava abrindo caminho, na verdade. A gente tava. Cada vez que a gente saía de casa, e a gente só veio ter carro em 2007. A gente saía de casa carregando equipamento, era tipo, pô, vamos convencer uma pessoa de que a gente é legal. Vamos, sabe? Pensava nisso mesmo. A gente saía pensando nisso. E era louco, porque São Paulo é uma cidade muito grande, velho. Mas a gente conseguiu, assim, convencer as pessoas de uma maneira muito rápida, sabe? Porque a gente acabou tendo não é que é sorte. Eu acho que foi também muita boa vontade da galera que estava fazendo tudo lá. As bandas, São Paulo, na verdade, ele abraçou muita gente junta, né? Pete estava lá, e Pete já estava se consolidando com a história da MTV, com a história da DEC, né? A gente chega ali em 2004, eu acho que a Cachorro Grande ainda não tinha feito show lá, nesse período que a gente chegou. Eles chegam no final de 2004 para lá. Mas eles são os caras que, assim, que são abraçados por Lobão, tu tá entendendo? Aí lançar um disco naquele momento pela Outra a coisa. revista, pela revista de Lobão, era um grande negócio, assim. Vocês tentaram ainda? Não, o mais louco foi isso, porque como a gente tava do outro lado da história, né? A gente viu as bandas acontecendo naquilo ali. A gente viu ele levando a Cachorro Grande pra lá. Nelson Gonçalves, que era uma banda que eu, assim, eu amava a banda, achava uma das melhores coisas do rock nacional, era Nelson Gonçalves, eu achava aquilo ali fantástico. E a doideira toda era essa, era que a gente não queria, não é que não queria, né? Assim, a gente achava massa os lançamentos, mas a gente corria do lado, tu tá entendendo? Então não era uma coisa assim, tipo, preciso cavar meu lugar aqui. Não era muito isso. E o doido é que a gente acabou virando parceiro de todas essas bandas. A maior doideira é que a gente tava em Ribeirão Preto tocando
e Lobão ia fazer o lançamento do acústico. E aí ele pegou um domingo inteiro na MTV, Domingo do Lobão. E aí ele apresentou os programas do domingo. A Cachorro Grande ia tocar no jornal da MTV que Lobão ia apresentar. Só que a Cachorro não pôde ir. Não sei por quê. Eu realmente não sei por quê. E aí Lobão liga pra Miranda. Aí faz: Miranda, como é o nome daquela banda que tu falou, que são os boys doidos da Paraíba? Será que eles topavam vir fazer o programa aqui? Isso eu tenho o contato dos meninos, eu tenho. Aí ligou pra Thelma na estrada. Thelma, vocês estão onde? A gente tá em Ribeirão Preto. Vocês acham que vocês conseguem chegar aqui em São Paulo de 4 horas da tarde? Aí Thelma disse: consegue. Isso era 10 horas da manhã. 300 quilômetros de distância, mas a via duplicada, aquele negócio todo. Aí Thelma disse: a gente consegue, não consegue? Eu disse: claro que consegue. A MTV tá chamando, bora. Aí quando a gente tá no meio do caminho, aí Thelma dá uma risadinha assim e faz: vocês sabem o que é que vocês vão fazer lá? Eu, não, vocês vão tocar com o Lobão. Aí, com o Lobão? Aí foi aquele negócio, né? Só que a gente não sabia direito o que era. Aí quando a gente chegou lá, a produtora disse: não, olha, é o seguinte, Lobão vai apresentar um jornal da MTV especial e vocês vão ser a banda que vão estar tocando. Ele vai dar notícias aqui e fazer o negócio todo. E, velho, foi uma doideira. Porque eu conheço a discografia do Lobão, tu tá entendendo? Então, quando eu cheguei lá, aí ele veio trocar ideia com a gente e, velho, eu sabia todas as músicas do cara. Ele olha pra mim e faz: porra, velho, como é que a gente não se encontrou antes? Aquele negócio, sabe aquela gentileza dele, assim, ele é muito gentil. Ele é Rapaz, muito não deu gentil. nem pra encaixar Doido, assim, mas não é doido, é porque ele é acelerado mesmo. Ele é encaixando outra acelerado. coisa ali, ia dar outra. Meu irmão, ele é um cara que conversa 6 assuntos com você ao mesmo tempo e para ele tá na velocidade do mundo dele, tá entendendo? Ele tá num Sim. espaço-tempo muito, muito adiantado. Assim, mas enfim, ele aí ele vai apresentando o jornal e no final do jornal, assim, a última música, não sei o que lá, eu disse: velho, sobe aí aqui pra tocar com a gente, toca bateria, pô, toca aí bateria com a gente. Aí ele senta na bateria, velho, e é a pessoa mais feliz do mundo, sabe? Ele senta, só que a gente toca no estúdio, a gente toca segurando, mas fazendo mise-en-scène, né, assim, tipo, continua mantendo a mesma energia, só que tocando com menos porrada, como a gente tocou no programa, né? Sim. A gente conseguia ter as intensidades legal. Só quando ele senta na bateria, velho, pá, 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 eu digo: meu irmão, não se ouvia mais nada dentro do estúdio, só isso mesmo. E a gente tocou um Kinks lá, que eu nem lembro como foi que a gente tocou. E aí eu emendei numa música dele, e aí ele pirou. E foi uma doideira esse negócio. Assim, eu só lembro da gente rindo depois, né, da história. E a gente virou pau pra toda a obra, velho, pra Quando todo mundo. você falou esse episódio aí que a gente fez um Aumenta Que é Rock, um Hum. programa. Era uma sexta-feira. Sexta-feira, o Jornal Correio funcionava embaixo, né? O Jornal Correio da Paraíba. Era dia de pescoção, né? Pescoção é quando você emenda o jornal do sábado com o do domingo. Minha Nossa Porque não é, aí tem que Senhora. fazer, né? A galera fica até mais tarde, os jornalistas, até meia-noite, 1 da manhã. É mesmo. E aí, quando a gente começou, quando vocês chegaram lá pra entrevista, vocês com um bumbo de Cara, que bateria, responsabilidade. com tudo, aí sem avisar nada, tudo de surpresa. Sensacional, velho. E nesse dia era pior ainda, porque Marcos, que era o responsável pelo programa, ele tava na Bahia, ele não tava presente. Só tava O eu, diretor sumiu. só eu e Fabinho, só eu e Fabinho. E aí, quando Felicidade. armou, que vocês tocaram umas 7, 8 músicas. Foi. Quando vocês tocaram a primeira, tava na segunda, começou a subir a galera lá pra cima. Ana Felipe, a galera do Caderno de Cultura, a galera de cidades também que tava lá embaixo. Eu falei: lascou. Vão pedir minha cabeça aqui e tal. Mas quando eu vi a Ana Felipe entrar com um sorrisão assim, bem. Que coisa massa, eles estão tocando ao vivo aqui e tal. Aí ficaram lá uns 3, 4 jornalistas. Aquele programa era ao vivo? Era ao vivo, né? Era ao vivo, ao vivo. velho. Era ao vivo. A galera sentada, Isso todo que mundo é mais sentado, legal, velho. acompanhando aquele show ali, aquele show particular, que vocês também. Você não levou sua. Vamos dizer, o aparato todo eletrônico, o baixo era um baixo acústico. Foi. Tal. A gente ligou numa caixinha menor e tal, só pra fazer um noise. Mas foi, não foram. Nem lembro. Sim. Foi aquele estilo acústico que o Zeferina já fez em algum outro momento, né? Fez. A gente chegou a fazer Mas foi uma história muito, muito louca, assim, no dia, assim. Porque a gente tem um medo na hora, assim, de estou fazendo merda, e de repente não, né? Se tornou uma parada legal que tanto ganhou público ali pra assistir aquele que massa, show. velho. Que massa. Oi, se a gente chega nesse disco aqui, no segundo do Zeferina, como é a história dele, hein? Qual foi o ano? Esse disco, na verdade, ele é uma continuação do Noisecore, porque a ideia da trama era que a gente lançasse um disco em 2006, talvez um em 2007
e um terceiro. Até 2010 a gente tivesse 3 discos. E a gente tinha material para isso. A gente produzia muita coisa, a gente tinha isso. E aí, quando a gente estava fazendo a turnê do Noisecore, a gente já tocava N2, a gente já tocava Docinha, a gente tocava O. Docinha você tocou nessa É, entrevista que eu tô falando aí. Docinha, O e N2 eram 3 músicas que a gente já tocava nos shows assim sempre. E aí a gente já tinha assim, já tinha um material para começar o segundo disco. Já tinha um material bom para começar o segundo disco. Só que quando chegou 2007, é o que eu te falei, a Trama teve que rever muita coisa. Mas mesmo assim a gente ainda gravou lá na Trama o EP do Natal, gravou um monte de coisa. Tem uma sessãozinha acústica também que a gente gravou lá. Mas a gente queria que esse disco fosse menor, na verdade. Só que aí passou 2006, 2007, 2008 e os anos passaram muito rápido, porque a gente tocava de quarta a domingo e a gente nem se dava conta do quanto rápido. 52 semanas, pô, no ano. Se você começa a tocar direto, tocar direto, tocar direto, você nem percebe o ano passando. Não percebe mesmo. E a gente tá fazendo muito festival, tá fazendo muito show. O engraçado era isso, que a gente viajava e não se dava conta. Quando começou 2009, a gente já tinha tanta música que a gente disse, bicho, a gente precisa fazer um disco. Não é possível. A gente precisa fazer um disco. E aí a gente foi tocar no Rio e eu encontrei com o Rafael. Rafael Ramos. Isso. Encontrei com o Rafael. Rafael era baterista do Jason, né? Cara da gente. Ele é um cara. O cara que pegou o Mamonas, né? E indicou o Mamonas, Não, né? ele, onde ele encosta o dedo, meu amigo, dá certo. Los Pitty, né? Hermanos, Mamonas, Pete, então, assim, ele é visionário. Rafael é fora da curva. E aí, o pessoal do Leptospirose, Kiki, tava gravando com ele lá. E Rafael disse, pô, vocês não topam gravar nesse mesmo esquema, pô? Assim, é meio rápido, tu tá entendendo? Porque eu não tenho como, mas vocês topam gravar nesse esquema? Aí eu disse, claro, velho. Aí quando eu contei a história que a gente gravava ao vivo, né, tudo junto e tal, aí eu disse, não acredito, velho. Aí disse, grava, a gente grava tudo junto. Aí ele fez, então, me manda as músicas pra eu ouvir e tal, e a gente vai fazendo. E aí tem uma pessoa muito importante dentro dessa conexão toda do segundo disco, que é Panso, Leonardo Panso. Panso é um desses caras, velho, também que, assim, que mexe com tudo. Panso é fotógrafo, é escritor, é músico, é artista, tá entendendo? E ele sabe os perrengues, porque ele ensinou todo mundo a fazer turnê, ele ensinou a galera todinha a fazer as coisas. Ele é um cara, ele é um professor de estrada. Realmente, Esse disco, vocês ainda estavam morando em São Paulo ou já estavam aqui na tá Paraíba? morando em São Paulo. Vocês voltaram quando para Voltei em Paraíba? 2012. 2012. 2012. Esse disco é de 2010, na verdade foi gravado em 2009, né? Ele é gravado ali pelo meio de 2009. E aí essa história com Com o Rafael. o Rafael vem justamente porque Rafael e Panso, eles, quando estavam no Jason, os dois juntos, né? Eles montaram o selo que era o Tamborete, né? E esse selo Tamborete é engraçado, né? Porque a mãe de Rafael foi no banco e o banco não atendeu ela direito, foi um negócio lá, uma esculhambação danada, né? Ela chega em casa, né? Aí Rafael pergunta, o que tá acontecendo, mãe? Eu acho que Rafael tava até com Panso na casa dele nesse dia. Aí a mãe disse, porque você vai nesses lugares, a pessoa não sabe, e aquilo não é um banco, aquilo é um tamborete, tá entendendo? E aí Panso disse, tá aí o nome do Virou selo aqui, da Tamborete. gente, é tamborete. Vocês gravaram numa tacada só lá no... Tudo. A gente, aí, a gente, nesse período a gente tava tocando muito, fazendo muito show. A gente tinha ido pro interior do Paraná, tinha feito Londrina, Maringá e mais alguma cidade, não lembro, mas aí já era interior de São Paulo. E a gente volta para São Paulo no domingo, assim, depois da correria, né? Passa, toma banho de 7 horas da noite,
e pega a estrada para o Rio. A gente, jovem não dorme, né? E aí pronto. Aí a gente pega a Dutra para ir para o Rio. Aí a gente vai chegando no Rio, Panso mora na Vila da Penha. A gente pega Brasil, e isso era 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, sei lá que hora era. E aí, radar com força, né? 80 quilômetros, aquele negócio todo, e eu tô dentro do carro, né? A gente no milho da gente, e Martim e Guga atrás dormindo, e Thelma do meu lado. E aí o carro não tinha ar-condicionado, então era vida aberta, né, o tempo todo. E aí eu tô andando, né, tranquilo, aí eu vi que Thelma tava meio de olho fechado, de lado, e aí sai um Monza, velho. Um Monza da secundária, né? E entra na Brasil. Quando esse carro entra, aí ele entra do meu lado. Velho, é lógico que eu olho, né? Tá um carro do meu lado, eu olho. Quando eu olho, velho, os vidros da frente estão fechados, preto. Os dois vidros de trás abertos e um cara encapuzado no banco de trás, assim, ó. Eu olhei e fiz, Que cena. misericórdia. Aí eu disse, agora, né? Aí fui diminuindo a velocidade, tirei o pé do acelerador, fui diminuindo a velocidade. Aí eu disse, ninguém no carro tá vendo, né? Não é possível, porque tava todo mundo encostado, dormindo, e sem barulho. Aí o Monza também diminuiu a velocidade. E aí, quando eu olho pro lado assim, tá Martim e Guga assim, ó. E Thelma. Aí eu disse, pronto, todo mundo já viu, e agora, né? O que é que eu faço? Eu digo, diminuir, aí o Monza diminui também. Aí eu peguei e acelerei, o Monza acelerou. Eu disse, sabe de uma coisa, velho? Eu vou esquecer os radar. Se for pra ser multado, Multado. vai ser multado. Empurrei o pé, velho. Pum! Acho que o cara do Monza deve ter rido da minha cara, né? Olha os desavisados aí. Eu só lembrava de Iuca, velho. Sim. Tá entendendo? Na hora eu só lembrava disso. Aí, derré. Os caras não tiveram reação nenhuma também. Acho que eles olharam assim e disseram, "Pô, de onde é essa placa da Paraíba, doido? Oxe, você tá perdido aqui." Aí, aí eu voltei, entrei na contramão, saí numa contramão grande, assim, com alerta ligado, com luz alta, buzinando também. Aí, acho que foi Google, foi Martim. Meu irmão, é melhor não buzinar não, porque depois a galera se dá conta disso. Eu disse, fica em silêncio, daí pronto, em silêncio total. Baixei a luz. Aí fiz a contramão, velho. Sei lá, eu devo ter andado 1 quilômetro na contramão. E aí consegui chegar na bendita rua que dava acesso para Vila da Penha. Aí pronto. Aí quando chegou ali, aí eu chego lá na casa de Panso, tipo 3h30 da manhã. Aí Panso olha pra minha cara e fez: E aí, jovem? Tudo certo? Aí eu olho pra Thelma, o Rio de Janeiro continua lindo. Aí É Panso olhou, peso. e fez: Vamos entrar porque teve tiroteio há meia hora atrás aí. Eu até acordei. Galera normaliza ali. Velho, eu disse, não, isso não tá acontecendo. E aí na segunda-feira a gente foi gravar o disco. A gente chega 10 horas da manhã no estúdio, monta tudo, 11h30 a gente começa a tocar, tem imagens, né, da gente tocando. A gente grava o disco todo antes do almoço, vai almoçar, volta, tá gravado o disco já. O 20 minutos. Rafael não tinha escutado as músicas que eu mandei pra ele. É normal. Foi melhor ainda, né? Para o efeito surpresa. Ele não tinha escutado, porque ele disse, velho, eu conheço o show da Zeferina, deve ser música boa. Aí quando ele ouviu, ele disse, pô, mas essa é massa, essa é massa, essa é massa, essa é massa. Eu acho que ele até pensou assim, será que eu levo eles pra deck? Mas ele não chegou a falar isso, Não não. falou, não. Falou Só não. fez a produção do disco. Foi. Ô, isso nesses rolês aí que você acabou de contar um aí, espetacular. Tem dois que eu queria, Vivo. que eu queria perguntar para você. O primeiro foi a turnê sul-americana que vocês fizeram. E o segundo foi uma tocada nos Estados Unidos, que vocês tiveram até de mudar o nome da banda para poder entrar lá. Foi. Vou começar pela dos Estados Unidos, que foi primeiro, né? A Hum, gente recebeu um convite para tocar no South by Southwest, que que ano foi isso? foi em 2011. E nesse ano, a gente teve muito problema de visto, porque eles não entregavam, assim, carta convite, e aí eles também não assumiam a responsabilidade trabalhista. Então, eu não conseguiria de jeito nenhum um visto P1, tá entendendo? Porque P1 é justamente de trabalho.
E, e aí eu fui no consulado americano, né, aqui em Recife. E quando cheguei lá, eu fui entrevistado, aquele negócio todo. Aí a inspetora lá que estava me entrevistando, né, ela disse: Olha, eu estou entendendo a relevância da banda, mas eu não posso lhe dar um visto se você vai para lá. Eu disse: Não, mas não tem. Porque eu fui explicar para ela, né, que não era cachê, era ajuda de custo, e, enfim, não era isso, não era aquilo. E que a gente estava indo para intercâmbio, e que, enfim. Para mostrar o trabalho, né? É, e aí, mas você não canta inglês, não sei o que lá e tal. Eu disse, mas é mais interessante que eu canto na minha língua, né? Se eles gostaram lá na minha língua e tal. E aí, nesse negócio todo, eles não negaram o meu visto, mas também não me autorizaram. E aí, a gente, como tudo é programado com muita. A gente tinha feito um roteiro que a gente saía do Texas e ia até Seattle. A gente tinha uma gig para fazer. A gente tinha imaginado, a gente ia passar 11 dias lá, a gente queria tocar 10 dias, né? E aí, assim, foi uma tristeza, né, velho? Não poder entrar nos Estados Unidos naquele momento. E alguém, eu não lembro, alguém falou que talvez o nome Bomba fosse um empecilho, exatamente, para essa liberação e tal, essas coisas todas. E, bem ou mal, a gente levou a sério isso, sabe? A gente pensou nisso. Só que nesse mesmo ano, como a gente já tinha as passagens, para não perder as milhas, para não perder a troca, a gente acabou indo para a Europa. Então a gente acabou tendo que fazer o plano B. A gente tinha as milhas cara, vamos, quer dizer, tinha as milhas não, tinha o ressarcimento, as passagens, aquela coisa toda. E aí era mais ou menos o mesmo preço para ir para a Europa. Então a gente podia trocar uma pela outra. E ia dar no mesmo. E a gente montou uma gig na Europa, aí foi da Alemanha para o leste europeu ali, aí desceu pela França, foi até Portugal, voltou, foi até a Holanda. Não precisou tirar alguma do meio. Não, mas na verdade lá a gente percebeu que o entendimento deles, Zeferina ia ser muito mais fácil. E como a gente estava acostumado aqui de ser Zeferina, vai ter show de Zeferina, vai ter show de... Aí a gente pensou, pô, de repente é um mesmo, deixa só a Zeferina no trampo. Já pensaram em tirar alguma já, assim, definitivamente? Não. Todas as vezes foi ocasional. Sim, pontual. Nunca foi um negócio que... E aí a gente pegou e fez assim, do limão à limonada, né? Foi pra Europa, tocou e voltou pra cá. E a gente achou que, assim, nunca mais ia vir convite para os Estados Unidos. Aí em 2014 veio um novo convite. Só que dessa vez foi mais legal, porque dessa vez tinha uma Casa Brasil dentro. O South by Southwest, na verdade, tu imagina assim... O centro histórico ali. Agora, pensa no centro histórico, tipo, da General Osório até o Largo de São Pedro. Funcionando, todas as casas, acontecendo coisas, shows externos, shows em teatro, shows acontecendo no lugar ali. Imagina. E cada casa com a programação de 4 dias, 5 dias, sei lá, com 5 bandas, 6 bandas em cada casa. É por isso que tocam 500 bandas lá, porque é muita coisa acontecendo. E nesse ano de 2014, tinha uma Casa Brasil lá, que era uma galera do Sul que tinha ido para lá. E aí eles montaram a Casa Brasil. A Casa Brasil era um espaço, velho, onde iam tocar músicos brasileiros. Meu irmão, a gente... assim, a gente não pensou em sair mais de lá de Seattle, de Austin, porque tudo ia ser absorvido ali dentro da cidade. Estavam lá, todos os selos estavam lá. Então, era como se estivesse tocando para os Estados Unidos de verdade, pra gente. Um dos responsáveis pela Casa Brasil era Yuri Freinberg. E Yuri era um cara que ajudou a gente a tocar na primeira vez que a gente tocou em Porto Alegre. O primeiro show da gente em Porto Alegre foi ele que
Botou a Valverde, gente. Não, Yuri tocava no Tom Block, mas Yuri era um baterista. Mas Yuri é um cara que produziu Valverdes. Eu acho que o Anticontrole, acho que é ele que produz o disco. É um galego de mão cheia, velho. Sim. Ele assim, botou a gente na programação da casa. Sim. Então, aí a gente vai tentar tirar o visto. Como dessa vez tinha Casa Brasil, veio uma carta convite. E aí a carta convite, junto com o B1, B2, que é turismo e negócio, né? O visto de turismo e negócio. Aí, velho, foi carimbado ligeirinho. A Zeferina, né? Sem Zeferina, bomba. a gente não botou bomba, mas Pra quê, né? foi desse jeito. E aí a gente já tinha entendido que lá fora, pro gringo, pro estrangeiro, né? Era mais fácil mesmo assimilar Zeferina. Nirvana, Zeferina. Então, pra gente, tava massa, tu tá entendendo? Então, quando o pessoal do South by Southwest perguntou a gente como é que seria o nome da banda, Zeferina. Sim. E foi só Zeferina mesmo, no cartaz tá só Zeferina. Na verdade, no cartaz de um dos shows, tem o Bomba lá. Mas aí é outra história. Mas a gente foi como Zeferina. Aí a gente embarca para os Estados Unidos. Visto concedido, aquela coisa toda, aquele negócio todo. Eu invento, porque teve um período que a gente estava usando muito megafone. E aí eu esqueci a pilha dentro. Velho, naquele balanço de bagagem, minha, 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 minha mala chega lá tocando. Tu imagina o que é isso nos Estados Unidos, né? Que a galera é síndrome do terror. E aí a gente desce em Dallas e de madrugada, 3 horas da manhã, sei lá, de madrugada. Tudo acontece nesse horário, velho. Aí, a gente, aí Thelma e Ed estão indo na frente e eu e Ryan tá indo lá atrás, né? Os dois andando lá atrás e aí eles dois andando na frente. Aí quando eles chegam na esteira, né? Aí Thelma olha e faz: Minha Nossa Senhora, uma mala tocando. Que é o estúpido que fez um negócio desse. Velho, aí eu chego, tipo, todo desavisado. E aí, galera, massa, minha mala. Velho, quando eu encosto na minha mala, que eu pego, velho, vem gente com cachorro farejador, com as câmeras virando pra mim. Que Aí eu zoada é essa? pego, boto aqui, aí eu olho pra todo mundo. Calma, calma. Eu gastando meu inglês, né? Take it easy, porque eu assisti filme de Schwarzenegger, né? Então eu sei, né? Take it easy. Aí eu vou abrindo, aí abro, levanto bem direitinho, aí tiro o megafone, aí abro, tiro as pilhas, boto. Aí olho para a inspetora, aí fico, me desculpe, pelo amor de Deus, isso não vai mais acontecer. Aí ela fez, eu espero que sim. Mas, rapaz, Aí todo mundo some, aquele negócio todo. Parece que os caras saem de uns buracos que você não sabe de onde eles saem, nem para onde eles voltam. Eu sei que enquanto eu botei o negócio de volta na mala, que eu vou saindo, já não tinha mais ninguém. Já tava tudo normal. Aí eu vou andando, a mala de Ryan quebrou. E aí Thelma teve que resolver esse BO. Foi massa, porque Thelma fala fluente, né, inglês. E aí Thelma resolveu lá, não, a gente é músico, veio pra cá, a gente precisa de uma troca, porque o cara disse, não, daqui a 7 dias você pode vir pegar uma mala aqui. Aí, não, a gente não vai passar esse tempo todo aqui. Então, aí eu quero, não, então vamos resolver isso rápido. Aí pegou uma mala, Ryan ganhou uma mala nova. Foi fazer, ganhou uma mala nova. E aí a gente sai e vai pro hotel, que a gente, teoricamente, ia ficar. Quando a gente chega lá, a gente descobre que a galera que tinha feito, organizado a estadia da gente aqui, lá, né, tinha marcado uma rede de hotel, e não era esse hotel. Era um hotel que ficava a 80 quilômetros da cidade. Maria. Aí então ela disse, não. Aí ela resolvendo esse pepino, né? E a gente lá, nesse hotel, esperando ela resolver e esperando chegar a condução pra gente ir pro... Porque ia vir uma van buscar ele. A gente, Yuri disse, vai vir uma van pegar vocês aí, tranquilo, vocês esperam aí, tá certo? A gente, tá massa. E a gente ficou lá esperando aquele negócio todo. Isso aí já era meio da manhã. Meu irmão, Thelma conseguiu resolver. Aí deram um reembolso para ela. Aí a gente já não tinha mais lugar para ficar hospedado, né? Mas o cara do hotel disse, vocês deixam a bagagem de vocês aqui, quando vocês voltarem da tocada, vocês pegam aí e vão procurar um lugar para vocês ficarem. A gente agradeceu muito ao cara, o cara foi... Todo mundo... Tinha uma van, limousine,
estacionada lá. Nunca achei que era pra gente. Nunca. A Yuri liga pra Thelma. Mas vocês estão vindo? A van tá esperando vocês. Aí Thelma fez, eu fiz, não, tem uma van esperando vocês. Aí Thelma disse, a gente tá nesse endereço. Eu fiz, exatamente nesse endereço, ele tá aí. Eu já falei com ele, acabei de falar com ele, ele disse que tá esperando vocês, tá de boa. Velho, quando eu olho, aí ele faz, será que é essa? Aí foi lá, e quando ele encosta, aí o motorista fala, aqui mesmo, você quer vir buscar vocês. Meu irmão, negão, gente boa, gente boa. Aí eu lembro de dar um abraço no negão. De limusine. Quando a gente entrou, aí ele disse, pode aproveitar tudo que tiver aí dentro, doido, é de vocês, tá entendendo? Aqui é champanhe, sei lá que tinha lá, eu não peguei nada. Eu disse, não, velho, não vamos tocar em nada não, pelo amor de Deus, deixa isso aí, porque depois a gente erra. E a gente chegou de limusine lá no negócio, velho. E Yuri aprontou essa pra gente. Eu não sei se isso foi intencional ou se foi sem querer. Ele solicitou um carro e aí o carro que apareceu foi aquele. Era uma limusinezona branca, um negócio extraordinário. A gente chegou pra tocar. Velho, a gente não tinha dormido, né? E aí a gente vai tocar e quem tava tocando era Fresno. Gente. E aí a gente faz o show logo depois. Só eram as duas nesse dia, que era o primeiro dia do festival. E aí era louco, porque tava rolando um churrasco e tinha selo de todo canto lá, tinha um monte de gente louca lá. E o técnico de som chega pra mim, aí faz, você quer usar qual amplificador ali? Aí eu disse, velho, eu posso usar estéreo? Aí ele disse, é porque meu instrumento não tem potenciômetro. Eu fui explicar para ele, né? Eu tinha decorado umas frases, assim, técnicas para explicar pro cara. Não tem potenciômetro, então eu preciso de um para jogar mais agudo, outro mais grave. Ele fez, não, perfeito. Para mim tá ótimo. Quando eu tiro a Del Vecchio, ele olha assim e faz, não, velho, tu não vai tocar com isso. Aí eu disse, é isso aqui. Aí ele olhou pra minha cara e fez, não. Aí eu disse, pô, fica tranquilo. Aí eu peguei, liguei meu flanger, né? Aí liguei o estéreo, botei. Aí era um Vox e um Marshall. Aí eu peguei o Marshall no ganho, baixei o volume. Aí peguei o Vox também. Tchan, 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 tchan. Ele olhou pra mim. Aí ele me deu uma sacudida assim. Aí eu disse, pronto, velho, agora vamos, vai dar certo, vai ficar massa. Quando a gente passou, fez um check assim, rapidinho, tchum. Os caras, velho, eles trabalham com rock a vida inteira. Então, eles têm o melhor ouvido pra tudo. Então, o som tava lindo, velho. Eu devia ter gravado um disco naquele dia, porque o som tava lindo. Aí, quando a gente terminou de passar, tocamos 15 segundos, um hardcore. A gente acabou. Aí a gente puxou mais uma. Aí ele olhou, aí fez, velho, isso tá me lembrando uma banda que eu gostava muito. É uma banda antiga daqui. Aí eu disse, qual? Aí ele, Nirvana. Aí eu disse, não, velho, você não disse isso não. Eu disse, desliga tudo aí, vamos embora pra casa, a gente já tá com a vida ganha. Acabou essa banda, não precisa mais andar não. A gente veio tocar aqui, o cara fala um negócio desse, foi muito engraçado, velho. Mas a turnê sul-americana foi menos glamurosa, não tinha limusine, né? Não. Você foi com uma van. A gente devia ter feito de carro. Assim, hoje olhando, é porque a gente seguiu muita recomendação, porque essa turnê, na verdade, foi a gente teve de suporte o Itaú Cultural. Edson Natali, que era o responsável pelo Itaú Cultural, ele contemplou a gente. A gente escrevia edital sempre, assim, sempre. A gente nunca achou que fosse ser contemplado. Um belo domingo ele liga para mim. Alô, Wilson, aqui é Natali do Itaú Cultural. Eu queria conversar com você sobre o projeto, não sei o que lá e tal. A gente ficou muito curioso com relação a... Eu tirei as dúvidas dele todinha. Aí ele falou, mas vocês aceitam sugestões? Eu fiz, claro. Totalmente receptivo, né? Essa é a grande vantagem da gente. Na verdade, a gente conseguiu abrir porta e todas elas estão abertas até hoje, né? Se adequando, né? À realidade do momento. A gente nunca foi escroto com ninguém, então... Esse é uma das coisas boas da Zeferina. E aí, quando foi contemplado, a ideia era ir até o México. Mas eles acharam perigoso fazer a travessia pelo Panamá, acharam horrível a ideia de Guatemala, El Salvador, enfim, toda aquela parte central ali. Restringir mais um pouco. Fazer terrestre. Aí também achou que era complicado ir para Venezuela.
E aí a gente foi diminuindo a história. E o que era para ser subindo, né? A gente acabou fazendo até a Colômbia, e voltando, foram 40 e poucos dias de carro, né? Na verdade eles meio que pediram para a gente, por favor, eles em nenhum momento eles obrigaram nada, nem exigiram nada, mas eles diziam, pelo amor de Deus, vão de van, é menos perigoso, vocês vão estar cansados de um show para outro. Eles não sabiam que a gente vivia desse jeito, tu tá entendendo? A Zeferina, a gente andava 1.000 quilômetros, como quem vai em Cabedelo e volta, pô. Pra gente era tranquilo. Várias vezes a gente terminou de tocar em Niterói, no Rio, sei lá, e aí pegou o carro e voltou para dormir em São Paulo. E essa turnê sul-americana foi quantos países, quantos shows? A gente tocou, foram 40 e poucos dias, a gente, passou por Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Paraguai a gente não conseguiu, a gente ainda voltou para o Uruguai e para a Argentina. A gente conseguiu fazer. Pois, a gente está chegando aqui o tempo estourado. Eu queria finalizar para você agradecendo, né, primeiramente, e segundamente Eu fico feliz. te perguntando assim, como é que você vê hoje bandas como Papangu, como Tapuia, como Zeferino Sopro do Cão, falando tanto Zeferina, colocando Zeferina ainda com uma grande influência? Eu vou lhe dizer, eles são a bola da vez, realmente. Eles são os caras que estão no protagonismo, estão na crista da onda, são os caras que estão fazendo a história. Essa é a continuidade, né, velho? A vida é desse jeito mesmo. Eu fico muito feliz. E mais feliz ainda deles, sei lá, deles dialogarem com a gente, sabe? Eu acho que a grande vitória, no final das contas, é ser lembrado por alguma coisa, né? E se a gente é relevante ainda, eu fico muito feliz mesmo. Muito feliz mesmo. Eu amo as bandas, né? Todas elas, assim. Assim, torço para que eles consigam escrever seus passos, exatamente. Fazer. Valeu demais, Wilson. Obrigadão. Muito obrigado. Ouça o Zeferino da Bomba. Não tem só esses discos, tem muito mais. Procure. Esse já em todas as plataformas digitais. Beleza pura. Esse é o canal Nordeste Alternativo, onde a gente dá espaço aqui, vez e voz, à cultura e arte da nossa região, que é a região mais legal do planeta. Valeu, galera.